Só que quando a gente casou, nós estávamos nos recuperando de uma quebra que a gente teve na nossa empresa. Tá, Em que a a da gente venda ficou direta. devendo, sim, que a gente ficou devendo mais de 100 mil reais. E a gente, assim, voltou à estaca zero. Então, Sejam bem-vindas, eu sou a Laila Coelho e esse é o nosso Talkcast Antes do Palco. Por muito tempo, ensinaram as mulheres cristãs a apenas servirem e esqueceram de ensiná-las a prosperar. E hoje a nossa convidada é Ruth Gonçalves. que honra estar aqui com você. Eu Vai tô ser um muito prazer participar feliz. desse episódio. Estou muito feliz que você está aqui. Ruth, aqui no Antes do Palco a gente fala muito sobre quem é a Ruth, que não é a empresária, que não é a mentora de mulheres, que não é a mãe, que não é a esposa. Quem é a Ruth que quase ninguém conhece? Muito prazer, para quem não me conhece também, meu nome é Ruth Gonçalves, eu tenho 28 anos hoje, né, na data dessa gravação. E a Ruth que ninguém conhece é uma amiga leal, é uma serva do Senhor, Amém. que busca sempre a presença do Espírito Santo e que aprendeu dia após dia e que tem aprendido, né, até hoje, a superar os seus próprios obstáculos pelo seu próprio crescimento. Que bom. Também. E Ruth, quais são esses obstáculos que você consegue listar pra gente? Você acha que são mais umas lutas internas, coisas das tuas emoções? São das pessoas? Você acha que é do mundo? Como que você enxerga isso? O primeiro que eu posso me lembrar foi a timidez. Sim. Foi um dos primeiros obstáculos, assim, que eu precisei quebrar muito, porque eu comecei a empreender muito nova. Então, Quantos anos você tinha? eu tinha 18 anos. Qual foi o seu primeiro negócio? Eu comecei a empreender com venda direta. Eu fazia cursinho. E aí eu conhecia esse mundo da venda, eu precisava trabalhar, eu precisava ganhar dinheiro. E eu tinha duas opções naquele momento. Eu poderia sair do cursinho e prestar vestibular para fazer a faculdade, mas naquele momento eu sabia que eu passaria 4 anos para começar a ganhar dinheiro e eu precisava ajudar os meus pais. E minha opção, assim, apesar de não ser exatamente o que eu queria naquela hora, eu queria ir para a faculdade, né? Eu estava estudando para isso, mas naquela hora eu precisei trabalhar. E eu comecei a trabalhar com venda direta. Só que antes de começar a empreender, eu já fazia alguns bicos, assim. Então, eu entregava panfleto no sinal, algumas coisas assim para ganhar um valor. E eu precisei começar a quebrar essa timidez, porque eu sempre tive essa clareza de que se eu queria fazer algo, por mais que não fosse o que, nossa, Até a venda, né? eu queria Pra o você resultado, mas Não, e por pra mais que não vender. fosse o que eu quisesse fazer, eu precisava me sobressair, enfim, aprender novas habilidades. E eu precisei destravar muito essa parte da timidez, porque eu descobri que eu era tímida quando eu fui vender. Como você era criança? Muito tranquila, muito calma. Minha mãe sempre fala assim que eu nunca fui uma criança de dar muito trabalho, assim, sabe? De fazer muita arte, essas Sim. coisas. Então eu sempre fui muito tranquila. Acredito que eu sou até hoje. Nunca fui de participar de muitas coisas da escola, assim, de apresentações, essas Sim. coisas assim. Então eu não tinha tanta desenvoltura, Tá. sabe? Eu nunca precisei ser testada nesse cenário. Quando tinha alguma apresentação, você já, tipo, não vou nem brincar disso. Você já não Exato. queria. Eu já era o contrário. Qualquer apresentação, música pra cantar, eu cantava, desfile, eu desfilava, eu não tava nem aí. E eu era bem assim, bem gordinha quando eu era pequenininha. Sim. Aí eu lembro que teve um desfile na escola, que era a garota da escola, era o concurso. Sim. E aí eu lembro que eu falei assim, mãe, vai ter que desfilar de roupa de ginástica. Era roupa de ginástica. Aí eu falei, mãe, não vou. Não vou, porque eu sou gordinha, vai aparecer minha celulite, minhas gordurinhas. Minha mãe, você é linda. Você vai sim. E aí eu fui. E eu lembro que eu ganhei Miss Simpatia. Oh. Foi o meu prêmio de consolação, eu acredito. Porque eu entrei rindo, toda animada, cumprimentando todo mundo. E aí eu ganhei como Miss Simpatia. Então, assim, a gente vê, eu acredito que a nossa infância, ela retrata muito dos nossos comportamentos subsequentes. Com e certeza. a maneira como que a gente foi criada, estimulada a poder viver aquela realidade. Sim. Falando de infância, Ruth, me conta um pouquinho como que foi a tua estrutura familiar. De onde você veio? Você tem irmãos? Eu vim lá do Ceará.
Eu sou natural de uma cidade chamada Crato. É uma Sim. cidade Já ouvi bem falar. pequena. Já ouvi falar. É uma cidade bem pequena, mas é uma cidade bem desenvolvida, Sim. digamos assim. E eu sou de uma família de 2 irmãs, né? Então somos em 3 filhas, 3 mulheres. 3 mulheres. Minha mãe, ela é natural dos Tocantins, mas ela foi morar no Crato. Encontrou meu pai, né? Eles namoraram um tempo, casaram. Meu pai é caminhoneiro, era caminhoneiro, né? Hoje ele não é mais. E durante toda a nossa infância, eu cresci, assim, sendo cuidada e criada, digamos assim, pela minha mãe. Sim. Porque o meu pai, ele viajava muito, muito mesmo, assim, ele passava de 1 mês fora, né? Eles contam até pra mim que quando eu fui nascer, ele viu a minha mãe, ela tinha, sei lá, uns 7 meses, e ele foi me conhecer, eu já tinha uns 40 dias de nascida. Porque ele viajava, passava muito tempo fora, Aham. e aí a minha mãe, ela sempre ficou com a gente, assim, por muito tempo, né? Sim. Sozinha. Então, eu tenho muito essa lembrança da minha mãe, ela precisando lidar com muitas coisas difíceis, né? E a comunicação naquele tempo era muito difícil também. Sim. E Não tinha celular, não tinha Não. recursos, então ela também nem sabia onde seu pai estava, provavelmente, né? Não. Eu lembro de períodos que a gente falava por orelhão, Sim. né? Tava o cartãozinho lá, Aham. discava e a gente falava. Então, por muitas coisas a gente passou juntas, nós Vocês 4. Sim. E o meu pai também do outro lado, porque a vida lá viajando também não era fácil. Sim. E eu falo que, assim, o meu pai, ele mesmo passando muito tempo longe, ele sempre foi um pai muito presente. Então, quando ele estava em casa, ele era o paizão, assim, sabe? A presença dele ali era pra nós. Então, Sim. a gente aproveitava muito disso. Então, eu nunca tenho uma lembrança de que o meu pai, ele, por mais que ele passasse muitos períodos longe, né, que ele fosse um pai ausente, por exemplo. Então a gente cresceu assim nesse conjunto, né? Mas eu cresci num lar cristão já, minha mãe já tinha se convertido, meu pai também, e nós crescemos dentro da igreja. Isso para mim foi uma base muito importante também, tanto para mim como para as minhas irmãs. E por mais que tenha períodos também que eu tenha me afastado, como na Bíblia fala, né? Isso é uma palavra do Senhor. Se você ensinar o teu filho no caminho que ele deve Isso. andar, quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. Aham. E isso aconteceu na minha vida. E eu devo muito isso à base que eu tive dentro de casa, sabe? Foi muito importante pra mim. E como que foi, Ruth, você viver, assim, uma vida que, por mais, você foi cercada de mulheres? Sim. Então, imagino eu que essa presença masculina, por mais que seu pai estivesse ali, como foi ver sua mãe tendo que lidar com tudo, por muitas vezes, assim, sozinha? Como que Sim. você, quando você era pequena, o que você olhava para ela, o que você pensava? Você, de alguma forma, se compadecia? Você via sua mãe chorar? Você via sua mãe sofrer? Ela falava com você? Qual foi o impacto disso? Isso é bem interessante, assim, de lembrar, sabe? A minha mãe, ela é uma mulher muito forte. Só que isso, pra mim, nem sempre é bom. Uhum. Porque quando a mulher ela precisa ser muito forte o tempo todo, A vida tem sido muito dura com sim, a ela. vida tem sido muito dura com ela. E ela não pode nem se permitir ter momentos de fragilidade, porque ela precisa sustentar aquilo ali. A minha mãe, pra mim, ela foi um espelho muito, muito real, assim, da mulher de Provérbios, porque ela era literalmente, assim, a coluna do meu pai, sabe? Do nosso lar. Ela teve muitos períodos, assim, de estresse, mas ela nunca deixava transparecer isso, Tá. sabe? Ela transparecia, acho que de outras formas. Ela vivia muito irritada, vivia muito estressada. Hoje eu entendo que, e eu falo até pra ela, eu falo, mãe, eu não sei como é que você dava conta. Porque Da sobrecarga, da né? sobrecarga, tanto física, né, de cuidar da casa, de cuidar de tudo sozinha. Minha mãe, ela era muito assim, eu falo pra ela era a doida da limpeza, então Aham. ela tinha que passar pano na casa todo dia, tinha que limpar tudo todo dia, passar roupa de todo mundo, sabe? Sim. E ela foi esquecendo dela durante esse período. Eu conversei com ela, assim, depois de muito tempo, né? Quando a minha vida começou a mudar e eu pude ajudar mais, Uhum. que foi até uma dificuldade que a gente teve dela se permitir ser cuidada. Porque ela cuidou tanto dos outros que ela esqueceu completamente dela. O que é muito comum, O que é muito comum. Mas uma coisa que eu aprendi com a minha mãe é que ela sempre mostrava pra gente que por mais que
a gente estivesse passando por período de dificuldade financeira, né, longe do meu pai, com certeza ela sentia muito essa falta também, por mais que ela não falasse. Ela sempre falou pra gente buscar formas de não ser independente no sentido de... Não depender do marido. Sim, não depender, mas de contribuir. Sim. Então, ela sempre buscava forma de contribuir. Ela aprendeu a fazer sobrancelha, ela aprendeu a fazer depilação. Depois de um período, ela abriu uma marmitaria, fazia comida em casa para vender. Então, ela sempre buscou formas de contribuir, sabe? Para diminuir o peso que ele também carregava, né? De sustentar a nossa família, mesmo estando longe. Então, assim, a minha mãe, para mim, é um espelho de uma mulher forte, mas até nas coisas em que ela não tinha, eu aprendi que eu deveria ter, que é essa fragilidade, né, que é de me permitir ser cuidada. Sim. Então eu aprendi a me permitir ser Quando cuidada que você também. entendeu isso, Ruth? Já, assim, depois que eu comecei a trabalhar, que eu comecei a ter responsabilidade. Sim. E depois que eu casei mesmo, assim, foi que eu comecei a entender ainda melhor, sabe? Que eu fui tentar ali cuidar mais dela também, né? Fazer ela voltar a se arrumar, a se ver. E eu vi que ela tinha muita dificuldade de aceitar isso. Muita De se dificuldade, arrumar, de assim, se cuidar, de se ver bonita. a ponto de rejeitar mesmo, assim. Eu falava, mãe, vão ali no salão, ai, não precisa, né? Não precisa, tá tudo bem. Então eu não queria incomodar, achava que sempre estava incomodando, não sabia receber. Sim. E eu acabei sendo uma pessoa que eu tive que aprender a receber também. Você acabou sendo o reflexo daquilo que você aprendeu. Exatamente. E como que foi esse processo de você... O que que tem nela que você trouxe, que você precisou mudar quando você cresceu? Essa coisa de não saber receber, sabe? Eu acredito que eu trouxe um pouco de escassez também. Tá. Porque a gente passou muito por isso, então era assim, era uma roupa por ano pra cada um que era no Natal. Sim. E ela não comprava pra ela, né? Então era pra todo mundo. E quando eu cresci, eu peguei um pouco disso de dar tudo pra todo mundo, mas não querer dar o mesmo pra mim. Não é nem que eu esquecia de mim, mas é que eu não via a mesma importância. Então, por exemplo, eu não tinha problema nenhum em comprar um presente pra qualquer pessoa, mas eu passava um ano sem comprar nada pra mim. Sabe? Porque eu dava... Exatamente como ela fazia. Exatamente como ela fazia. Então eu precisei quebrar um pouco disso, né? E passar a olhar mais pra mim também. Dividir, assim, essa prioridade comigo. E essa questão da escassez de que, agora não dá. Sendo que dá. Sabe? Você já falava num modo automático. Sim, não vai já dar, mas você modo automático. Você nem percebia se ia dar mesmo. Exato. Mas uma coisa assim que eu não peguei dela, mas que ela sempre me incentivou foi a sonhar. Sim. Desde ela criança sempre me você incentivou a sonha. sonhar. Sempre. E qual era seu sonho quando você era pequena? Ser pediatra. Sério? Era o meu sonho. E foi o meu sonho, assim, até o cursinho. Ainda era o meu sonho. E hoje? Hoje não mais, né? A minha mãe, ela fala assim, tem uma história que ela sempre conta. Que foi uma viagem que a gente tava fazendo com meu pai, porque a gente viajava com ele. Sim. Tinha várias viagens, assim, eu tenho muita lembrança, sabe? Do de viajar caminhão. no caminhão, com ele, era assim, a maior diversão. E aí tinha uma época que a gente tava voltando pra casa, depois de uma viagem, assim, de uns 15 dias. E a gente viu lá no Crato, a gente descendo a serra, né, pra entrar na cidade, a gente passa por um bairro que é mais, tipo, periférico, assim. Sim. E aí eu falei pra ela, mãe, quando eu crescer, eu vou cuidar das crianças desse bairro. Eu falei o nome do bairro pra ela. E eu vou construir a minha clínica. Eu vou ser pediatra. Aí ela sempre lembra dessa história. Aí ela fala, filha, hoje você cuida das pessoas, mas é de outra forma. É verdade. Você seguiu a mesma linha do que você queria. Você gostava de mas cuidar. Mas você faz de outras formas. Gostava de cuidar. Desde criança. Só que hoje você cuida de mulheres que são, de uma certa forma, Ruth, são crianças que talvez não foram cuidadas, são feridas, são machucadas. Sim, completamente. Então, você faz o que você sonhava de outra maneira, num novo formato. Sim. Ruth, qual foi a sua fase mais insegura? Minha fase mais insegura foi quando eu comecei a empreender e eu precisei liderar. Sim. E eu era muito nova. Você nunca tinha liderado antes? Não. Nem na escola? Líder de turma? Não. Tá. E eu fui liderar pessoas que eram mais velhas do que eu. Então, elas precisavam me enxergar como líder. E como uma autoridade. E como uma autoridade, de certa forma, para aprender comigo.
mas eu era muito nova. Então eu precisei começar a passar mais essa autoridade, a mudar o meu posicionamento. Assim, sem entender o que era isso, sabe? Em, sei lá, 2017, eu não entendi o que era posicionamento, ninguém falava sobre isso. Então eu precisei começar a mudar o meu posicionamento, né, em relação às pessoas, para que elas começassem a me enxergar como autoridade. E essa foi uma das minhas fases mais inseguras. Só que eu nunca me deixei vencer assim E muito como que pelas você minhas lidou dificuldades, não. na prática? Porque a gente pode ter agora mulheres que estão vivendo esse processo ou algum processo em que elas precisam romper. Porque quando a gente precisa sair do lugar da insegurança, a gente rompe. Rompe um velho eu, rompe uma personalidade que você não tinha. Como que você fez de forma prática? Adquirindo habilidade. A gente vence qualquer insegurança de qualquer área adquirindo conhecimento. Sim, você foi estudar sobre Fui aquilo que você estudar precisava sobre falar. aquilo. Fui estudar, eu fui me Concordo especializar demais. realmente assim. Porque quando a gente tem conhecimento, não tem como a gente não ter segurança Sim, sobre o que a gente está falando, sobre o concordo que a gente está totalmente. fazendo. Então eu fui me especializar. E assim, me especializar mais do que as pessoas, elas se especializavam, para que eu realmente fosse autoridade naquele assunto. E quando eu comecei a ensinar, e o resultado ele também traz muito isso assim naturalmente, eu acredito, esse respeito, digamos Sim. assim, quando eu comecei a ensinar, que foi quando eu comecei a ensinar sobre venda e tudo mais, lá no físico ainda, né, quando a gente fazia essa venda direta, isso trouxe, querendo ou não, essa autoridade que eu precisava. Porque você foi tendo resultado. O Eu fui resultado tendo foi resultado. fortalecendo o teu nome, Sim, aquilo que você estava exatamente. ensinando. Então foi adquirindo conhecimento. Eu acho que é assim, é o melhor caminho, em qualquer área. E tem muitas mulheres que às vezes elas se enclausuram tanto dentro de casa, que elas não se enxergam em nada mais além Da daquilo. casa. Da casa. Com muitas mulheres que você lida, Ruth, qual o maior problema que você enxerga hoje quando elas recorrem a você? Não só na parte profissional, Sim, assim, porque eu acho que o profissional acaba sendo só um é um reflexo reflexo. daquela insegurança emocional, daquele trauma, daquele medo, daquela angústia. É uma É uma consequência. consequência. É. Só que como que você reconhece? Porque hoje você tá toda trabalhada Sim, em tudo que você já fez até agora. totalmente. Então, quando a pessoa chega pra você e te faz uma pergunta, você sabe dar o nome daquilo. É Sim, como eu, se alguém chega pra mim hoje e fala, ai, qual a sua maior insegurança? Eu consigo dar nome, porque eu fui me tratar, eu fui me cuidar. Mas eu vejo as mulheres, de uma maneira geral, elas vêm com o reflexo daquilo que elas não estão entendendo, que é a dor. Ah, eu não consigo ganhar dinheiro. Vai ver, meu produto não é bom. sim. E aí a gente começa a dar certos nomes e encontrar culpados. Mas qual real problema você enxerga hoje? O que mais te falam de forma fantasiada? O medo. O medo. E elas chegam pra você falando o quê? O medo, ele rouba muito, assim, muitos sonhos, sabe? Muitos, muitos sonhos. Eu acho que o medo e a falta de capacidade, elas se acham muito incapazes, Não porque são, mas porque se acham. porque se acham. Porque, assim, na minha visão, qualquer pessoa, ela consegue desenvolver qualquer habilidade que ela queira. Sim. Qualquer habilidade, desde que ela estude e se dedique. Não importa o tempo que leve, mas ela consegue. E elas não têm essa mesma visão. Elas estão tanto dentro do mesmo casulo, que elas se acham completamente incapazes. Eu só sei fazer isso aqui. O meu pai, ele foi caminhoneiro por 40 anos. Graças a Deus eu consegui tirar o meu pai, não de uma maneira, eu vou te tirar daí, mas de Sim. uma maneira, pai, você pode fazer outra coisa, Vamos, sabe? vamos fazer outra E coisa? ele não se achava capaz de fazer outra coisa. Meu pai é uma pessoa super inteligente, super inteligente. E hoje ele trabalha com a gente e ele não se achava capaz de fazer mais nada, porque ele passou 40 anos naquele mesmo lugar. Então ele achava que ele ia morrer ali, porque ele só sabia fazer isso, ele só sabia dirigir caminhão. E eu vejo isso muito nelas também, só que em outros cenários. Por exemplo? Por exemplo, são mães. Começam ali, tem o primeiro filho, às vezes tem o segundo, eu tenho alunas que têm 6, 7 filhos. Então elas vivem 100% dentro daquele mundo. E elas não enxergam nada além. Elas não conseguem ver nada além da sua janela, sabe? Eu uso muito uma Analogia. analogia de que quando a gente está sentado num sofá e a gente vê a janela na nossa frente ali, a gente enxerga um quadrado
do que tá lá fora. Só que se você chegar mais perto, você consegue enxergar mais e cada vez mais. Então, Muito bom. tem mulheres que elas, por exemplo, nasceram num bairro, elas cresceram nele a vida toda e elas não se enxergam morando num bairro melhor. É tão surreal pensar nisso, né? Porque como a gente avançou, eu vim também de uma realidade muito humilde, de uma realidade perigosa. Sim. Eu vim da Zona Norte do Rio de Janeiro, nasci na Baixada Fluminense, então eu sei o que é perigo, eu sei o que é escassez, eu sei o que é não ter o pão todo dia, Sim. não ter algum luxos. A gente nunca teve luxos. Mas a gente sempre teve uma estrutura, Uhum. né? Meus pais se separaram muito cedo. E realmente, hoje, eu olho pra trás e eu vejo as minhas amigas da escola. Sabe? Eu conto na mão as que saíram daquela realidade. Assim, as que conseguiram, e isso não é demérito. Eu não tô comparando com meritocracia. O que eu tô querendo dizer é a capacidade emocional que você tem de enxergar. Essa analogia da janela é perfeita. De perto da janela. De colocar a cabeça para fora da janela e ver que não é só um predinho que tem na frente. Tem um céu, tem o universo, tem 300 prédios, tem rua, tem barulho, tem ponto de ônibus, tem tudo. Então, assim, o que você acha, Ruth, que te tirou... Porque essa não foi a realidade que você foi implementada. Não. Sua mãe sempre se incentivou a sonhar, mas você olhar para sua realidade, de onde você estava... Agora eu tô lembrando, eu fui a Crato porque eu tenho uma amiga que ela casou lá perto, então eu sei do que você tá falando, eu já fui lá. E como é você olhar para tua realidade ali e sair daquilo ali? Você tem na tua memória um momento, porque você falou que foi vender e tal, mas ainda assim, você estava vendendo ali, né? Sim. Naquela realidade. Você lembra do momento que você rompeu? Sim. Como foi? Perfeitamente. Quando eu comecei a namorar com o Denis, que hoje é meu esposo, com 6 meses de namoro a gente começou a empreender juntos. Então, nessa fase que eu comecei a empreender, a gente já empreendia juntos. Uhum. Ele jogava futebol, coisa totalmente diferente, né, do que a gente começou a fazer e faz até hoje. E ele também era uma pessoa muito sonhadora, então isso foi uma coisa que conectou muito a gente, assim. Sim. Eu tinha certeza no meu coração de que eu ia prosperar. Eu não sabia como. Mas eu sempre tive essa certeza. Pra mim era uma coisa muito clara. Eu só não sabia como, nem quando, nem quanto tempo ia demorar, nem como seria, nem em que área seria. E aí, passamos 5 anos trabalhando com venda direta, desenvolvendo pessoas já, né, estudando muito sobre isso também. Veio a pandemia, nós nos casamos 20 dias antes do lockdown. Então, assim, a gente casou e foi ali pro olho do furacão, né? Deu tempo de casar. Deu tempo de casar. Só que quando a gente casou, nós estávamos nos recuperando de uma quebra que a gente teve na nossa empresa. Tá, Em que a da venda direta. devendo, sim, que a gente ficou devendo mais de 100 mil reais. E a gente, assim, voltou à estaca zero. O que aconteceu? Vocês acham que foi uma falha de vocês? Foi, 100%. Tá. O Nós que você começamos acha que... Qual comportamento que fez vocês chegarem nesse lugar? Ganância? não saber lidar com o dinheiro. Não saber lidar com dinheiro. É. A gente começou Uma a má ganhar administração. dinheiro. Sim, total. A gente começou a ganhar dinheiro e Denis comprou logo um carro, uma BMW, né, que a gente não tinha como pagar. Sim, nem como pagar e nem como consertar manter, caso precisasse não, ou manter aquele de carro. forma alguma. Era assim, era torcendo pra não rasgar um pneu, sabe? Era nesse nível. E começou a investir em outras coisas, investimentos errados, que não traziam retorno nenhum. E aí, pra cobrir uma coisa, pegava o dinheiro com a agiota pra poder pagar aquilo. E aí foi virando essa bola de neve até que a gente ficou com essa dívida. Isso foi por meados de 2018. E a gente teve um ponto de inflexão muito grande, que foi quando o banco tomou esse carro. Tá. Então, vocês tinham financiado? Tinha financiado. O banco tomou o carro. A gente tava na academia, né? Chegou lá, o guincho. Foi pra tomar o carro, levou o carro e foi... Vergonha. E foi uma coisa que, assim, foi um grande aprendizado, sabe?
em nenhum momento a gente se sentiu mal por aquilo, no sentido de que, poxa, isso não deveria ter acontecido. Como um castigo. Sim, porque a gente sabia que aconteceu porque a gente não tinha pago o carro. E a gente sabia que não tinha pago o carro porque a gente nem deveria ter comprado. Mas precisou acontecer. Tudo pra que ali na aquilo caísse academia, real. vocês entenderam tudo isso ou foi Não, vindo foi com um o tempo? processo. Tá. Foi um processo de algumas semanas, eu diria. Sim. Quando a gente decidiu se casar no finalzinho daquele ano, uma das coisas que nós colocamos como prioridade foi organizar a nossa vida financeira, porque não tinha como a gente casar com uma dívida tão alta. Sim. Que pra nós, naquele momento, 100 mil reais era 1 milhão. Não, e em 2020 o dinheiro tinha um outro valor, né? Sim, Então, totalmente. realmente, 100 mil reais era... Hoje seria bem mais, né? É. E aí a gente focou em se organizar. Então, baixamos completamente o nosso custo de vida. Padrão. Completamente. Assim, a gente voltou realmente à estaca zero, como se a gente ganhasse um salário mínimo. Sim. E a gente começou a pagar essas dívidas, negociar e pagar e tudo. Isso demorou um pouco mais de um ano e pouquinho, até a gente conseguir realmente se organizar mesmo. Quando nós nos casamos em 2020, a gente já estava... assim, faltava muito pouco para quitar tudo, mas a gente estava sem nada. Tá. Então, literalmente sem nada. Casamos, fomos morar com os meus pais e moramos lá por 4 meses. Sim. Isso em Crato ainda. Isso em Crato ainda. Até Tá. a gente conseguir comprar. Se restabelecer. Eu lembro que o que faltava era uma geladeira. Tá. Até a gente conseguir comprar essa geladeira para poder ter, assim, o básico necessário para você morar numa casa. Sim. E aí a gente conseguiu um apartamento pequenininho, 48 metros quadrados, foi morar nesse apartamento. E essa questão de enxergar além da janela veio desse apartamento. Tá. Porque a gente tinha uma varanda muito pequena, acho que cabia 3 pessoas em pé, assim. Uhum. Era uma varanda pequenininha. E bem longe, assim, não era tão longe, mas porque lá tudo é perto, né? Mas na minha visão, lá na frente estavam construindo um prédio. E eu comecei a acompanhar a construção desse prédio. Parou um tempo ali na pandemia, depois voltaram a construir e tal. E eu morei nesse apartamento durante 2 anos e meio. Sim. Então, mais ou menos com 1 ano e 8 meses, esse prédio ficou pronto. E eu sempre via aquele prédio na minha varanda. E você viu o prédio subindo, sendo Sim, construído. e aí eu entrava no site. Eu era tão assim de adentrar mesmo no meu sonho, Uhum. que eu entrava no site, eu olhava as fotos do planejado lá e eu ficava, cara, eu vou morar nesse apartamento, eu vou morar nesse prédio. Você já estava fazendo ali a visão do mundo extraordinário, Sim. o mapa dos sonhos. Sim, sempre Ao fiz. vivo e a cores. Exato. E aí eu falava, cara, eu vou morar nesse prédio. E aí a gente passou, foram 2 anos, esses primeiros 2 anos do nosso casamento, foram 2 anos muito difíceis, não no casamento, Mas o entorno. mas financeiramente. Foram 2 anos muito desafiadores. Eu falo assim, nem difíceis, sabe? Porque eu sempre O mais acho importante que... vocês tinham, né? Que era eu sempre acho que aliança. tem dificuldades maiores, Sim, sabe? mas Então, tem, né? Então, pra mim, foram desafiadores. Mas também foram anos em que foram muito necessários para que eu fosse muito trabalhada espiritualmente. Então, assim, eu sabia exatamente porque a gente estava passando por aquilo, sabe? E era pra gente realmente ser muito trabalhado espiritualmente. O Senhor, ele estava quebrando muita coisa dentro de nós, assim, refazendo, eu diria, sabe? Então, isso nos trouxe muito pra perto do Senhor, sabe? Eu tive muitas experiências com Deus naquele lugar. Conta uma. Uma das, assim, que eu já compartilhei, mas eu acho que eu nunca contei ela realmente O em que eu nenhum gosto lugar. é dessa frase. Eu nunca contei em algum lugar. Isso é novidade. Eu nunca contei de forma completa. Tá. E tem até algumas pessoas que me pediram, tem algum podcast que você compartilha? Pois sobre vai ser esse. Vai ser esse. Agora tem. O que não Vai tinha, ser agora esse. tem. Pois é. Que foi a promessa das borboletas. O que aconteceu? Eu tinha muito medo de borboleta antes. Na verdade, de todo bicho que voa. Eu tinha um pouco de insetos, pavor, assim. Tá. Até passarinho e tudo. De longe, lindo, né? Mas não vem pra cima de mim, não. Sabe? Dava um pânico. E aí, nesse prédio que a gente morava, tem uma época do ano, que geralmente é por meados, assim, de setembro, outubro, que sempre vem muito bicho. E aí, a gente tava morando lá ainda e tudo, e sempre tinha essa época do ano. Então, assim, vinha gafanhoto, sabe aquele gafanhoto enorme? Sei. Eles vinham, assim, eu morava no 16º andar. Subia com tudo. Eles vinham direto, entravam na minha sala, sabe? E eram muitos. E borboleta também.
aquelas borboletas enormes, de uma asa desse Tipo tamanho, mariposa. Tipo mariposa. E aí, um certo dia, já no final de 2021, foi um ano, 2021, que a gente já conheceu o digital. Tá. E nós começamos por outra área do digital, que foi na parte já de lançamento. E vocês tinham parado as vendas direta? Não, a gente ainda Não. seguia com a venda Tá. direta, mas já estava buscando outras oportunidades. Tá bom. E aí, conhecemos o digital nessa parte de lançamento, tentamos lançar um produto, não deu certo, e a gente sempre foi muito persistente ali. Só que foi um ano que a gente não teve resultado. E aí, no final daquele ano, eu já vinha orando, eu acho que desde outubro, mais ou menos, por oportunidade. Eu não sabia aonde seria. Não sei se o Senhor ia me entregar uma loja ou uma coisa para vender, alguma área para cuidar. Eu não sabia. Assim, eu não tinha nem pedido assim específico, sabe? Eu só falava assim, Senhor, me dá uma oportunidade. Você sempre teve uma veia meio empreendedora, né, Ruth? Sempre. Nunca passou de toda. Você vai contando a sua história e você não vê assim, você se vendo numa empresa. Não. Um cargo executivo. Não. É sempre, E eu acho sempre que eu nesse até lugar. falava assim, Senhor, eu só não quero trabalhar para ninguém. Aham. Mas se for preciso, eu vou, sabe? Sim. Eu só preciso de uma oportunidade. E a gente não sabia mais o que fazer, porque a gente já estava tentando em tantas coisas que Quando não tava quando dando você certo. tem a necessidade, né? Ela estimula muito a gente a procurar, a fazer. Eu acho que a zona de conforto, ela é extremamente perigosa. Sim. Porque ela te conforma no lugar do, será que eu preciso de mais? Aí você vai pro espiritual, né? O que eu tenho já tá bom, Deus já me deu isso. E por isso que eu comecei falando sobre isso, porque... Será que é pelo meu ego? Isso, eu Pela acho minha que, eu vaidade? acho que é ganância. É. Eu acho que é além daquilo que eu preciso, tá bom do jeito que tá. E isso vai praticamente necrosando os nossos neurônios e o nosso cérebro, porque a gente precisa ser estimulado o tempo todo a ser mais. O problema não é a ambição, o problema é a ganância. É quando eu quero o que é do outro, é quando eu quero além daquilo que realmente eu preciso ter, é quando eu junto com a inveja, Sim. e aí o outro não pode ter, só eu que posso. E quando não existe, eu acho que um propósito. Isso, quando você faz só pelo Só por dinheiro, dinheiro. só pelo dinheiro. Aí a gente teve aqui um testemunho de uma das convidadas que falou sobre o financeiro. Aí você chega no financeiro, o financeiro tá jóia, e o restante? Que mais? Agora eu já tenho tudo, Pois é. falta Jesus agora. Exato. E aí, naquela fase, eu pedindo por oportunidade, já tínhamos recebido algumas revelações, só que eu tenho um relacionamento com Deus assim, que Ele sabe, Aham. não é por mal, Senhor, mas que quando Ele quer falar alguma coisa pra mim, precisa assim, realmente, para que eu entenda que vem do Senhor, sabe? Tem que ser bem realista, sem muito Eu falo assim, tem que esfregar na mistério, minha sem mistério, cara. sem mistério. Tem que esfregar na minha cara. Minha filha, é isso aqui, você não tá entendendo, né? E aí, eu entrei eu já vinha compartilhando um devocional, e nesse mesmo dia, eu compartilhei o devocional que eu tava lendo a passagem sobre Samuel. Tá. Que o Senhor vai, fala com ele, e ele não ouve, né? Chama várias vezes, e ele acha que é o profeta. Samuel! E aí compartilhei isso e até que falei, né? Às vezes o Senhor tá falando e a gente não tá entendendo. Fui pra academia do prédio. Você falando pra você mesma. Sim. E compartilhei isso no Stories um dia. Uhum. Fui pra academia do prédio e quando eu entrei lá, eu vi que tinha várias borboletas. E eu falei, cara, eu não vou ficar aqui dentro. Já começou a me dar um negócio. E aí eu filmei. Falei, gente, olha que legal e tal, mas eu vou até fazer aqui na Nesse canto bicicleta aqui? sentadinha, porque se eu for pra esteira e alguma vier pra cima de mim, eu vou cair. Até brinquei. E aí eu contei, tinha 6 borboletas gigantes dentro da academia. Ok, fiz lá meu treino, subi. Quando eu subi, a minha cunhada, que ela assim, é a minha amiga, e o Senhor já usou muito ela pra falar comigo, a Lídia. Ela tinha mandado assim pra mim, ela falou, amiga, o Senhor tá mandando vocês saírem do casulo. Esse é onde vocês voarem. Eu falei, amém. E eu fui orar. Uhum. Né? Entendeu o que era que o Senhor queria falar comigo. E naquele mesmo dia, a gente foi pra um culto à noite, em que o pastor falou de Samuel. Casulo. Do Samuel. Do Samuel. O Senhor está tentando te chamar, falar com você não tá entendendo, tal. No dia seguinte, ligou um rapaz pra Denis
que, assim, era um conhecido nosso, mas não era um amigo próximo. E ele ligou pra pedir conselhos sobre casamento. Sim. Coisa muito aleatória. Aham. E eu sei que isso, assim, foi uma conversa que se perdurou por 2 horas. E no final dessa conversa, ele falou: "Cara, por que que vocês não ensinam o que vocês sabem? Vocês são muito bons em vender e tal. Por que que vocês não começam a trabalhar com venda na internet e tudo mais, estudam mais sobre isso e tal?". Eu parei, assim, na porta do escritório, eu falei: Você estava ouvindo? Tava, que era 48 metros, né, então, É, assim, isso não tem nem como não se ele ouvir, tivesse, né? assim, na ponta do apartamento, lá da Aham, cozinha, eu tava ouvindo aham, tranquilamente, como se aham. estivesse do meu lado. Eu fui lá na porta do escritório, eu falei: "Amor, tu tá entendendo?". Ele falou: "Eu tô entendendo". E aí continuei orando. Na segunda-feira, fomos conversar com o irmão dele, que sempre foi assim, que é o esposo, né, da Lídia, que sempre também, assim, aconselhou muito e ajudou muito a gente nas fases difíceis. E aí ele falou: "Por que que vocês não investem nisso e tudo mais?", É que era né. tudo muito novo nessa Tudo muito época, né, novo. Ruth? Ninguém, a gente tinha ali umas referências, mas a coisa de você ser disruptivo, de fazer uma coisa nova, e você vai mexendo nas suas características e inseguranças. Mas espera Sim, aí, eu vou ensinar o quê? algo O que que eu novo. construí O aqui? novo, ele traz muito Traz medo, o assim. desconhecido, Sim, ele traz uma insegurança do tipo, beleza, eu posso fazer, mas assim, será que vão comprar? é. Será que vão acreditar na gente? Só que tem um ponto, eu não queria ensinar. Sim. Eu não eu tinha uma certeza no meu coração, eu não quero ser mentora de ninguém. Eu não quero fazer produto, eu não quero carregar, porque eu sabia que isso era uma Deus adora isso, responsabilidade. né, gente? Eu não quero Ai, o ser Senhor já me mentora. testou Eu nisso não muitas quero, coisas. eu não quero dar Eu falava: "Eu curso. nunca vou morar em São Paulo, eis-me aqui". Gente, eu amo isso. E você falando que E eu falava: "Cara, eu nunca vou ensinar", porque eu já tinha passado por aquele período de 5 anos em que eu estava muito à frente, eu sabia que lidar com pessoas nessa responsabilidade, querendo ou não, era muita responsabilidade, e eu não queria mais isso. Eu queria leveza. sim, Cara, eu vou vender pra mim e e tá tá tudo bom. Eu só quero ter certo. uma empresa. É, eu não quero responsabilidade com ninguém, eu quero assim, a gente vende o nosso produto, ganha nosso dinheiro e tá ótimo. E aí, com essas 6 borboletas, eu recebi do Senhor 6 meses. Só que eu não sabia o que significavam esses 6 meses. Quando ela falou, naquela hora que ela me mandou assim: "O Senhor tá mandando vocês saírem do casulo", eu já recebi esses 6 meses. Eu não sabia o que eles significavam. Sim. E eu fiquei esperando por 6 meses alguma coisa acontecer. E aí o que foi que aconteceu? Em janeiro, isso foi mais ou menos assim nos primeiros dias de janeiro, logo depois do ano novo. E aí, dia 8 de janeiro, a gente comprou um curso muito básico, assim, tipo, Aham. daqueles baratinhos, assim, que ensinavam, como você vende como afiliado, o que é o mercado e como você faz. Só isso. Tá. Comecei a estudar, assim, eu estudava da hora que eu acordava até a hora que eu ia dormir, literalmente. Só parava pra fazer comida, nem em casa eu arrumava, só arrumava, assim, de madrugada, antes de dormir, mas a minha prioridade durante o dia, Denis da mesma forma, né, Fazer o estudando do curso. outro lado, e a gente ali buscando maneiras de começar. E aí no dia 12 eu fiz a minha primeira venda, dia 12 de janeiro, e desde então as coisas começaram a acontecer. Não tipo assim, nossa, muito rápido. Vendeu 35 cursos em meia Não, hora. não. Não. Foi muito devagar. Começou assim, 1, 2 vendas por semana, Sim. sabe, e as coisas foram crescendo gradativamente. E eu fiquei esperando 6 meses alguma coisa acontecer. Em 6 meses a nossa vida ela já tinha mudado. Já estava acontecendo. Já estava acontecendo, mas ainda não era isso. Porque eu acredito que quando a gente recebe uma palavra, principalmente relacionada ao tempo, Deus ele não deixa dúvidas que é sobre aquilo que ele estava falando, Sim. sabe? E eu ainda tinha essa dúvida. Então não era sobre nada do que estava acontecendo que Deus estava falando. Era Tinha sobre o que ia mais, acontecer. eu ainda não tinha entendido. E aí, o que que aconteceu? Em 10 meses a gente fez o nosso primeiro 1.000.000. Então eu comecei em janeiro com cartão emprestado para passar R$ 250 No em 10 curso que vezes. vocês fizeram. É, que o meu cunhado emprestou inclusive. Aham. E em 1 ano a gente já tinha feito o nosso primeiro 1.000.000. Meu Deus. Então foi assim uma mudança muito drástica, só que como a gente já tinha aprendido lá no começo como lidar com o dinheiro,
nós continuávamos com o mesmo padrão de vida, da mesma forma. Assim, na nossa cabeça, a gente nem tinha aquele dinheiro. Ele estava lá, mas não era nosso. Nosso foco primeiro era estruturar o nosso negócio. Depois, a gente iria realmente focar nos nossos sonhos e tudo, porque foi Vocês tinham suficiente. aprendido a lição, né? Já basta uma vez, né? E já foi, assim, suficiente pra gente entender que cada sonho, ele tem o seu tempo de acontecer. Sim, com certeza. E depois desses 10 meses, as pessoas começaram a querer aprender como a gente fazia, o que a gente vendia. Na época, em 2022, não se falava muito sobre produto físico, a gente já vendia produto físico. E as estratégias que tinham para vender sem aparecer, elas não envolviam muito tráfego pago. Pouquíssimas pessoas, eu acho, que falavam sobre isso, e a gente já trabalhava com tráfego pago. Então, as pessoas começaram a querer aprender. O que é que vocês fazem? E eu falando, mas eu não quero ensinar. E nem o Denis, então, dava os cursos? Não. Era tudo vocês não apareciam? Não, na verdade, ele era a pessoa total low profile. Ele não aparecia de jeito nenhum. Eu já aparecia, porque eu já compartilhava muita coisa. Você já tinha ali tua rede social. Então, eu meio que assim, que sempre fui a cara do negócio, né, no começo. E aí, as pessoas começaram a querer aprender, e eu sem querer ensinar, mas eu não quero isso. Não quero, não tem nada a ver. Pois você vai, né? E aí, o Senhor trouxe paz pro nosso coração. E eu falei, Senhor, não é a minha vontade, mas se for a tua vontade para mim, eu peço que o Senhor me capacite e que o Senhor traga esse desejo pro meu coração. É a mesma coisa que eu falo hoje para as minhas alunas que não querem ser mães. Nunca diga assim que você não quer ser para que depois você não se arrependa. Diga que Senhor, se for da tua vontade para mim, coloque esse desejo no meu coração. É isso. E ele colocou. E aí surgiu uma competição de faturamento numa plataforma chamada QIFI, que ela iria dar 3 carros às 3 contas, né, 3 produtores que mais vendessem durante um período. E aí Denis falou assim, amor, a gente vai lançar dia 16 de novembro, que era o dia que essa competição iria ser lançada, porque a gente vai ganhar esse carro. E eu sou uma pessoa... então você estava sem carro? Sem carro, a gente andava de Uber, lindamente. E eu sou uma pessoa que eu nunca podei os sonhos dele. Porque Denis, eu sou muito sonhadora. Denis é 10 vezes mais do que eu, sabe? E ele é muito emocional. Eu sempre fui uma pessoa um pouco mais... Pé no chão e um pouco mais racional. Então, eu sempre fui a pessoa dele falar assim, a gente vai fazer tal coisa. Eu calculo tudo pra chegar até a tal coisa. É bom que vocês se complementam. É um equilíbrio. Ele vai e você prepara a planilha. Prepara o passo a passo. Exatamente. Só que eu nunca digo não dá. Eu sempre falo amém. Se for pra dar, se for pra ser, vai dar certo. E eu falei amém. Sim, sem acreditar muito, né? Mas falei amém. E aí a gente lançou dia 16 de novembro. Por que é que eu não acreditava muito? Porque nós éramos muito novos no negócio. As pessoas que estavam competindo ali, elas já tinham 3, 4 anos de mercado, que para o mercado digital é muito tempo. Muito tempo. Já tinha faturado muitos milhões. O que era faturar mais, 1 milhão, né? Muito pequenininho ali, sabe? Mas nós fomos, né? Fomos fazer o nosso trabalho. E a gente falou desde o começo, nós vamos fazer a nossa parte. O resultado, Deus é quem sabe. E aí começamos em novembro, lançamos o MSA, que é a mentoria, né, que nós temos até hoje. E a competição de faturamento foi até maio, 15 de maio de 2023. 15 de maio de 2023. E nós ficamos em segundo lugar nessa competição de faturamento. Durante esse período, nós faturamos, eu acho que na época, mais de 16 milhões. Meu Deus! Então, foi assim, muita coisa aconteceu em pouquíssimo tempo na nossa vida, que nem dava pra gente acompanhar o que estava acontecendo, sabe? As pessoas falavam assim, você tem noção? E eu falava, não. É porque não dá pra ter, né? Você sai de uma realidade que você não tinha nada, num apartamento de 30 metros. Faturou o primeiro milhão, mas não mudou a realidade. De repente, você fatura 16. Como ter consciência disso em 5, 6 meses? E a gente estava num período que a gente trabalhava tanto, porque, né, não acontece por acaso, Isso, né? lógico, teve muito trabalho, muito suor.
Vocês Então, estavam focados em uma coisa que não dava pra ver, nem conseguiram ver o não. resultado, né? Foi indo. Como o Denis fala assim, não dava nem tempo de beber água nem bater papo. A gente tava assim, Focado. focado 1000% O em sucesso fazer de aquilo ali dar certo. vocês vem do empenho do trabalho de vocês, né? Totalmente. Não tem nada por acaso. Sim, Sim. Eu creio que Deus, ele abriu portas. com certeza. E, assim, deu tudo que energia. nós temos foi o Senhor, porque nem eu sei explicar, sabe? E quando eu conto, assim, a nossa história, não tem outra explicação, foi Deus. Foi. Só que eu creio que também Deus nos usou porque ele sabia que a gente estava disposto e o Senhor, ele usa um coração Os disposto. disponíveis. Exato. E a gente estava ali realmente disposto a fazer aquilo ali dar certo, sabe? E aí, quando, no final, que a gente recebeu o prêmio em junho, no final ali do evento e tudo, a gente se reuniu com vários alunos que estavam lá, foi uma festa linda e tal, e a gente fez um jantar com eles. E na hora que eu fui falar para agradecer, eu lembrei dos 6 meses que o Senhor tinha me dado. E quando eu contei na minha cabeça, desde o lançamento do MSA, né, que foi Eu em contei novembro, aqui. então veio dezembro, janeiro, Aham. fevereiro, março, abril e maio. Eram exatamente os 6 meses que o Senhor tinha me entregado lá em 2022. E naquela hora, assim, eu me emocionei muito, eu agradeci muito o Senhor ter me preparado durante todo aquele período. Porque talvez se não fosse os 5 anos que nós passamos empreendendo, se não fosse aquela quebra que a gente teve, se não fosse os primeiros 2 anos desafiadores em que a gente precisou realmente se alinhar muito, o Senhor sabia que a gente precisava estar alinhado para receber tudo que a gente recebeu depois. Porque senão a gente poderia ter se perdido, Sim. né? O nosso coração poderia ter ido para outras coisas. Se corrompido. Então, assim, ele sabia que a gente precisava estar alinhado porque isso teria um propósito, não era só a gente vencer e mudar de vida, né? Teria muitas outras coisas além disso e que a gente precisaria estar alinhado. Então, o Senhor, ele trabalhou muito, ele nos moldou muito naquele tempo, sabe? Para que a gente aprendesse a depender dele. Sim. Mesmo prosperando. Mesmo prosperando. E ainda que prosperando, ele deveria ser ali o centro. Total. E Ruth, tinha mesa na sua casa? Vocês tinham tempo de mesa? Vocês sentavam à mesa? Vocês conversavam à mesa? Isso é importante para você? Completamente. Isso veio da minha mãe. Sim. Só que eu e Denis, a gente teve criações muito opostas, porque os meus sogros, eles sempre trabalharam muito. Então, a forma deles demonstrarem amor era trabalhando. Porque eles Em nem... atos e serviços, né? Sim, e eles nem tinham tempo, assim, de parar e fazer um almoço em casa, em preparar o café da manhã dos filhos, sabe? Eles tinham que trabalhar, então eles passaram muito tempo trabalhando muito para criar os 3 filhos. E a minha mãe, como ela estava dentro de casa, ela trouxe alguns hábitos para nós que foram, por exemplo, sempre sentar à mesa para comer. Então a gente nunca tinha isso, assim, em alguns momentos sim, mas prioritariamente todas as refeições eram na mesa. Sim, não tinha essa coisa de Sentávamos comer vendo juntas. televisão, cada um num canto. Não, cada um no canto, cada um em uma hora diferente. Não, todo mundo chegava, todo mundo sentava junto, comia junto. E sempre foi assim. E o que isso te ensinou? Isso me ensinou que eu aprendi depois, na verdade, sabe? Eu entendi, na verdade, que esses momentos de comunhão, eles eram muito importantes para fortalecer o laço da família. Sim. Naquela época eu não entendia. Talvez a minha mãe, ela nem fizesse isso de uma maneira Intencional. intencional, sabe? Mas isso trouxe para nós esse laço forte, sabe, da nossa família. E quando nós nos casamos, Denis, ele não tinha esse hábito, ele nem tomava café da manhã. Uhum. E aí no começo eu falava, amor, por mais que você não vá comer, você precisa sentar aqui comigo, porque eu não gostava de comer sozinha. Sim. Eu tinha crescido sempre com a mesa Todo cheia. mundo junto. Então não existia na minha cabeça comer sozinha e ele fazer outra coisa. Não, ele tinha que estar lá sentado comigo. E aí foi uma coisa que a gente precisou alinhar ali no começo, até que aos poucos ele foi vendo a importância disso também. E aí a gente tinha uma mesinha de 2 lugares que eu tinha ganhado de uma amiga que se mudou. Uhum. E aí ela me deu algumas coisas da casa dela. E meu sogro tinha dado 2 cadeiras de plástico para nós. E aquela era a nossa mesa. Sim. E aí naquela mesa
eu montava todos os dias, colocava um suplazinho de crochê, que eu tenho até hoje, que eu ganhei de casamento de uma amiga, que ela me deu. Colocava o suplazinho de crochê, prato, talher, tudo, assim, bonitinho, fazia a Sim. mesa bonitinha pra gente tomar café da manhã, almoçar, tomar café da tarde, muitas vezes, né, porque a gente trabalhava em casa, então nós dois sempre trabalhamos juntos E sempre estavam e juntos em sempre casa? estávamos juntos e jantar. Então sempre a gente teve esse hábito. Eu influenciei ele a ter esse hábito e eu sempre tive. E até hoje é assim. Agora a gente tem a nossa filha, E ela então também? ela também está sempre com a gente na mesa. Sim. Quando ela não tá no carrinho, ela já tá na cadeirinha dela, que ela já começou a comer, então hoje, por exemplo, a gente estava tomando café da manhã e ela estava do lado tomando dela, Sim. sabe? Então, a mesma coisa que eu aprendi, a gente vai também levar. Com certeza, continuar tudo aquilo que é bom, a gente precisa continuar, trazer um legado, né, para nossa casa. E eu amo mesa posta, acho que você já sabe disso, toda vez que eu faço alguma coisa em casa, um almoço, e eu queria trazer um pouco esse momento de alguma forma aqui para o nosso talk. Então a gente vai te servir um bolinho Ai, que agora, se delícia! você quer um cafezinho Quero, também. por favor. E Ruth, o que que significa a mesa para você? Mesa é um lugar de comunhão Comunhão, e é um lugar da presença do Senhor. Quando intimidade, nós convidamos Ele à mesa, sim. né? E eu aprendi a deixar esse espaço, convidar o Senhor à mesa também. Uhum. É um lugar de conversas, é um lugar de alinhamento. A mesa é esse lugar pra mim. Ruth, qual foi o pior momento que você viveu na sua vida? Eu não consigo pensar assim em um pior momento. Eu sempre fui muito de ressignificar as coisas, sabe? Um momento E mais desafiador, desafiador. pode ser de quando você era criança. Você tem, assim, memórias de você criança? Você brincava de quê? Ah, eu sempre gostei de boneca. Boneca? Eu sempre gostei de arrumar as coisas, então, obrigada. Então eu sempre gostei de boneca, de arrumar boneca, até maquiei uma época quando eu era mais nova. Mas assim, desafiador que eu me lembre, eu acho que as dificuldades que a gente passou com a minha mãe, com os meus pais em casa, sabe? Ver os meus pais sempre ali com dificuldade financeira, com muitas dívidas. A Você tem gente até alguma cena, conquistava. assim, que você viu, sabe? Quando a criança, Tenho. assim, às vezes a gente tá vendo, assim, Sim. mesmo os nossos pais não querendo que a gente veja. Sim. A gente sempre comprava algumas coisas, né? Mas a gente nunca conseguia ficar com aquilo. Sempre precisava vender para pagar alguma conta. Sim. Então eu tenho uma lembrança de uma vez que a minha mãe estava conversando lá com meu pai, e ela falou assim: "A gente nunca consegue ter nada. A gente sempre vende para pagar a conta". E Vocês aí estavam perto ou você ouviu por acaso? eu acho que eu ouvi por acaso, eu não lembro Tá. exatamente onde eu estava, mas eu Sim. lembro de ter ouvido isso, Uhum. sabe? E aí eu sempre cresci, eu trouxe assim para minha vida de que eu não poderia chegar nesse ponto Sim, de ter que vender uma para coisa. pagar conta. E foi algo assim, eu consegui trazer coisas boas das dificuldades que nós vivemos também, eu acho. E eu acho que a minha mãe, ela me influenciou um pouco nisso, Uhum. sabe? Chegou um momento que ela sempre falava assim: olha, nunca deixe de dormir por causa de conta. Não vale o seu sono. Amanhã você resolve. Uhum. E até hoje eu trago essa mesma lição. Não importa se seja a conta, ou se seja qualquer outra dificuldade ou desafio, não vale o meu sono. Sim. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Exato. E Ruth, o que que você lembra, assim, quando você era pequena, vendo seu pai falar isso? Você acha que te causou qual sentimento? Eu não sei se uma certa impotência, porque eu acho que eu nem tinha, assim, esse Esse entendimento de que eu discernimento. poderia fazer alguma coisa, sabe? Mas eu acho que esse sentimento ele já veio de que não deveria ser assim, Sim. Que sabe? aquilo Poderia ali ser não. melhor, mas eu não sabia como, né? Mas eu sabia que poderia ser melhor. Você carrega algum trauma? Não, eu acho que eu já carreguei traumas relacionados não a situações que aconteceram, mas a crenças que eu trouxe, sabe, pra minha vida adulta, assim. Você pode falar sobre alguma coisa? A escassez é uma que eu já citei, né? Esse fato também de priorizar sempre as outras pessoas foi outra coisa que eu precisei trabalhar. Eu acho que essas são as duas principais, assim, que eu possa me lembrar. E as duas eu já consegui ressignificar, já consegui trabalhar de alguma forma, ainda lá no começo, sabe?
quando eu comecei a empreender, que eu comecei a estudar sobre essa parte de desenvolvimento de pessoas e tudo, sobre mentalidade. Então foi uma coisa que eu já comecei a trabalhar em mim também. Não é algo que eu trago pra minha vida até hoje. Você acha que você já chegou lá? Eu acho que eu já cheguei muito longe, mais longe do que eu poderia imaginar em qualquer fase da minha vida, sabe? Mas eu acho que sempre tem mais. Não necessariamente relacionado ao dinheiro, Sim. mas eu acho que tem mais coisas que eu posso fazer, que eu posso me desenvolver, que eu ainda tenho o desejo de fazer e ainda não fiz. Tipo? Um livro. Um livro contando a tua história. Um livro contando a minha história. Na verdade, eu tenho uma sequência na minha cabeça. Eu já tenho uma sequência de livros, eu não lancei nenhum. Pois então fale, vai que alguma editora vê e te convida, eu acho que é um bom momento. Eu tenho um desejo de lançar um contando a minha história, talvez seria o primeiro. Primeiro, tá, de apresentação. Sim, depois um sobre casamento ou relacionamento, de uma maneira geral, porque esse tema, acho que por lidar com mulheres e por ser uma área que eu precisei aprender muito, principalmente na minha fase do namoro, para o casamento, é uma área que acaba, eu falo assim, que Deus ele manda pra mim, Manda sabe? direto, né? Manda direto pra mim. Então é uma área que eu sempre acabo me envolvendo, sabe? Mesmo sem querer, sempre acabei me envolvendo. E quem sabe no futuro, algum sobre filhos também, que é algo que eu estou aprendendo agora. É uma habilidade que eu estou desenvolvendo, inclusive. E como é a Ruth mãe? Ai, a Ruth mãe é uma mãe muito babona, sabe? Que tá vivendo assim, eu tô vivendo um sonho. É bom, né? É bom demais. Meu Deus, eu tento ver a beleza e ver, sabe, o cuidado do Senhor em cada momento. Porque o primeiro mês pra mim foi muito desafiador, eu acho que pra todas as mães, né? Você conseguiu Principalmente do amamentar? primeiro filho. Você conseguiu? Consegui, graças a Deus, estou amamentando até hoje. Qual foi o maior desafio que você viveu? O maior desafio no começo, eu acho que foi aprender a cuidar do bebê. Meu Deus, eu não sabia fazer nada, eu não entendia porque que ela tava chorando, sabe? Eu não conseguia fazer ela pegar o peito no começo. E aquilo me trouxe, assim, um sentimento, uma sensação de incapacidade. Sim. E por momentos eu até chorei, eu falava assim, mas eu não sei nem ser mãe, sabe? E aí Denis tentava me consolar ali, falava, amor, mas todos nós estamos aprendendo, tenha paciência, né? E pra mim esse foi, assim, o mês mais desafiador e parece que depois do primeiro mês o céu se abriu. Sim. Sabe? Passa aquele mês da sobrevivência, né? Sim. E aí, assim, hoje eu tô aprendendo ainda. Eu acho que cada fase a gente aprende um pouco. Agora começa a introdução alimentar. E depois vem a fase de você lidar com birras, né? E entrar realmente ali na criação da criança, que eu acho que da maternidade esse é o maior desafio. É o criar um filho. E desde já eu peço que o Senhor me dê sabedoria. O que seus pais fizeram que você vai levar junto pra você? Essa parte da união da família, Tá. né? Até hoje nós somos muito unidos. Tanto que eu me mudei para São Paulo, veio todo mundo atrás, né? A gente não consegue, assim, ficar muito longe. Minha irmã mora 4 andares acima do meu, minha outra irmã mora muito perto do meu pai, e eles moram a 10 minutos da minha casa. Então, a gente sempre esteve muito juntos, não só nos momentos de alegria, mas nas dificuldades também. Sim. Eu acho que a questão da união do casamento, mesmo diante das dificuldades também, porque os meus pais eles já passaram por muitas dificuldades, tanto em relação ao casamento em si, sabe? Então, eu sei que eles já tiveram momentos, assim, difíceis, mas eles sempre se esforçaram para manter essa união de pé, sabe? E hoje eu vejo eles juntos e isso me traz muita alegria, sabe? De ver eles vivendo isso juntos e saber que eles têm um ao outro. Qual a principal característica que você acredita que eles têm dentro do casamento deles? Meu pai, ele é muito brincalhão. Então, acho que ele traz um pouco dessa leveza, sabe? Ele é muito brincalhão, ele é muito
Uma coisa que eu trouxe do meu pai, inclusive, foi a questão do receber. Meu pai, ele ama receber, ele ama trazer Sim. as pessoas pra dentro de casa, sabe? Eu também Receber amo receber. literalmente as pessoas, tá. Sim. Uhum. E da minha mãe, eu acho que muito assim, a paciência, o saber lidar, porque a minha mãe ela é totalmente o contrário do meu pai, relacionada ao temperamento. Então, Tá. minha mãe, ela Ele é mais festivo, mas minha mais mãe pra ela é mais cima. centrada, minha mãe é mais caseira, meu pai ele gosta de sair, ele gosta de visitar os outros também, sabe? Ele Aham. gosta de sempre estar em algum lugar. Quer viver. Minha mãe ela é mais caseira, ela é mais ali no lugar dela. Então, eu sou muito essa pessoa também, Uhum. né, de estar mais em casa. E eu acho que eles têm um equilíbrio muito bom assim desse temperamento, sabe? Eles sabem lidar um com o outro. Eu Tá. acho que é mais ou menos isso, eles aprenderam a lidar um com o outro. Entendi. Quando você estava crescendo ali, Ruth, você teve medo de avançar mais, de crescer muito, de perder a mão? Meu Deus do céu, como que vai ser isso? Você teve medo de Não, crescer? eu acho que não dava tempo de pensar, sabe? Sim. Eu não tive tempo de pensar nisso. Você, enquanto crescia, não ia vendo quanto estava crescendo? Não teve Tá. tempo de pensar. Quando a gente tem um crescimento muito grande, eu acho que isso é válido para a maioria das empresas, você cresce muito desorganizado. Sim. Aconteceu E isso com vocês? totalmente. Mas assim, totalmente mesmo. E a gente começou a se organizar depois, né? Depois que a gente foi dividindo Foi ali as faturando, faturando, áreas, faturando? foi. Primeiro a gente foi só fazendo, fazia ali faturamento um atrás do outro, não tinha assim divisão financeiro, não sei o quê, Nada. nada, sabe? Nada disso. Então depois que a gente foi se organizar em todas as áreas da empresa, assim, hoje eu falo que tá tudo muito mais redondo, Sim. sabe? Mas ainda estamos nos organizando, né? Aham. Porque querendo ou não, a nossa empresa só tem 4 anos. Então, É nova, né? então ainda estamos nos organizando. Então foi um período que eu não tive muito tempo para pensar assim, ai, como é que vai ser mês que vem? Não sei, eu Quanto tenho tempo que fazer ficou essa semana, sabe? Eu tenho que fazer hoje. Mês que vem eu não sei como é que vai ser. Então foi quanto muito tempo tempo ficou assim. só vocês dois? Só nós dois, eu acho que foram nesses primeiros 10 meses, fomos só Sim. nós dois. Quando a gente criou o MSA, nós dois era 90% da coisa ainda, né, Tá. então Tudo dependia muito dependia de vocês. totalmente, assim, e dependeu ainda por muito tempo. Mas a gente já tinha uma pessoa que ajudava no suporte, Tá. né, já tinha um outro ali que ajudava em outra coisa, acho que eram umas 2 pessoas ali que contribuíam. Só que quando a gente criou o MSA em novembro, em janeiro a gente já tinha umas 15 pessoas. Em fevereiro já tinha umas 30. Então, a gente precisou contratar muito rápido, porque a gente Uhum. precisava de braço, precisava de ajuda. Então, foi tudo muito rápido, Vai. sabe? A gente não tinha literalmente tempo para pensar. A Sim. gente ia errando e consertando ali no meio do caminho, Sim. sabe? E o fato de você ter crescido muito rápido, você acha que você vive o seu propósito? Vivo. Qual é o seu propósito? O meu principal propósito profissionalmente hoje, e eu acho que é o mesmo que é desde o começo, é ajudar mulheres a enxergarem sua outra versão, sua versão empreendedora, sua versão, o além só da casa, o além só, sabe, da mãe, o além só da esposa. O que Uhum. é que eu posso ser além, se eu quiser? Se a mulher ela quiser ser empreendedora, que habilidade ela pode desenvolver? Então, eu acho que o meu propósito principal é isso, e que veio através da mulher, porque era o meu público, mas que se tornou algo que entra direto na família. Porque hoje a gente acaba trazendo. Hoje nós temos muito mais maridos trabalhando juntos, Verdade. sabe? A mulher começou e o marido veio. E o marido veio. E hoje a minha dificuldade, né? Não diria dificuldade, mas algo que a gente cada vez mais tá trazendo como princípio é que por mais que elas começaram e comecem a ganhar dinheiro, porque assim, são mulheres que elas começaram totalmente do zero, em um ano, falando assim, um cenário para não dar um período muito curto, que às vezes até assusta, mas digamos assim, em um ano ela já tá faturando 100 mil reais por mês. Então, Vendendo o que ela acha que era pra vender. sim. Tá. Então, essa mulher, ela não ganhava nada, ela já ganha esse valor. O marido às vezes não acompanha, então se não tiver cuidado, esses papéis se invertem. Sim. Então a gente
precisa também trazer essa parte, sabe? Do E vocês que é trazem realmente isso? correto. A gente começou a sentir essa necessidade cada vez mais vendo as coisas acontecendo. Vinham os testemunhos? Ah, totalmente, sabe? E isso, querendo ou não, uma hora impacta no casamento. Sim. E aí começaram a trazer as dificuldades. E quando a gente foi identificar, era exatamente esse o problema. A mulher foi pro papel do homem, do provedor, o homem Sim. pro papel da mulher. Exato. E como que vocês trazem esse conteúdo? Tanto biblicamente, a gente não tem receio nenhum, sabe? Em expor a fé? Não, e de trazer realmente princípios bíblicos do que é certo e o que é errado. Já tiveram muitos alunos que casaram, porque entenderam que precisavam casar Moravam e não somente junto, morar junto. alguns, tá. Sim. Entenderam a importância da aliança, sabe? Segundo a palavra mesmo. E trouxe a questão de que por mais que você ganhe mais do que o seu marido, é de vocês. Nunca deve ser essa questão de que, eu faço isso, eu vou comprar aquilo. É nós, a gente. Somos nós. E se o marido quiser trabalhar junto, abre espaço, sabe? Não, Deixa ele fazer. Sim. Porque, querendo ou não, elas acabam... e isso é muito nosso, é uma coisa que nós precisamos nos trabalhar em tentar não tomar o controle, sabe? Deixar a pessoa fazer mesmo. Eu acho que o maior problema que eu vejo hoje na mulher, numa grande parte das mulheres que eu atendo, que eu trabalho, de comentários que eu vejo na rede social, é essa questão da mulher se colocar nesse lugar. E eu vejo isso muito na maternidade, Ruth. A mulher, porque meu marido não me ajuda em nada, porque ele não faz nada, porque ele não se oferece, mas você também não pede. E aí o cara vai lá e fala, eu vou ajudar, vou dar um banho na criança, me dá aqui que eu vou dar o banho. Aí ele começa a passar não é assim que passa. Aí ele vai lavar, não é assim que lava, olha a criança tá afogando, olha, não, aí tá caindo água na orelha. Gente, não há santo de homem que não desista de ajudar, de fazer algo se ele não é fortalecido e ele não é impulsionado. Não tem espaço para isso, Isso, muitas mulheres encontram eu e Felipe e elas se questionam, assim, mulheres mais velhas principalmente, que vêm de uma outra geração de que o homem não fazia nada. E elas falam, nossa, mas ele ajuda em tudo, nossa, mas ele faz, né? E tem essa, eu acredito que agora isso tem valorizado muito, essa coisa, mas ele não ajuda, ele é o pai, Sim. Né? E o Fê faz tudo. Mas eu sempre eu me controlei no primeiro momento, porque eu queria... Eu tô nessa fase. Eu queria falar, né? Tipo, não é assim. Sim. Só que eu fui vendo o quanto eu era chata. Literalmente, não tem outra palavra. É chata. E eu conheço muita mulher chata. Eu recebo, às vezes, os testemunhos de casamento ou de espera em Deus, que acaba sendo muito o meu público. Eu falo, gente, mas você é chata. Tem coisa que não dá pra você fazer no primeiro encontro. Não dá pra você... Eu sempre falei uma coisa, Ruth, vamos ver se você concorda. Quando você tá conhecendo alguém, você tá conhecendo alguém. Você não se comporta como namorada. Sim. Quando você tá namorando, você não se comporta como noiva. Quando você tá noiva, você não se comporta como esposa. E quando você ainda não é a mãe da criança, você não se comporta como a mãe da criança, você ainda não tem filho. Então, eu vejo as pessoas atropelando as estações e querendo cobrar, às vezes, da pessoa que ela tá orando, ela só tá orando. Aí ela quer cobrar uma responsabilidade que faltou dela do pai dela. Sim. Então ela não quer o marido, ela quer o pai. Ela quer alguém, mas você não se preocupa comigo. Gente, vocês estão se conhecendo. Sim. E aí ali o cara já fala, essa é mala. Eu não quero. Espanta. Então, eu acredito que esse lugar que você deve receber muita coisa em relação a isso, porque ele não tá me ajudando na empresa. Porque ele não sabe fazer nada dessa área que eu escolhi. Aí vai ver, o cara começa, erra. Mas você não sabe fazer isso. Não sabe fazer uma planilha. Não sabe imprimir um documento. E como que o cara vai, assim, se oferecer se ele não tem abertura? Ruth, qual é o maior problema que você enxerga? E isso é uma opinião que eu quero sua mesmo. Que eu acho que vai abrir muita mentalidade de muitas mulheres. Sobre o marido fazer o papel da mulher e a mulher fazer o papel do marido. Isso que você citou. Quando a mulher começa a ganhar muito mais dinheiro, porque nós sabemos, inclusive no meu livro eu falo sobre o papel da mulher e o papel do homem. Mas ao teu ver, espiritualmente, você é uma mulher cristã desde sempre. E você foi criada em um lugar onde os papéis estavam bem
estruturados. Sim. Qual o impacto que você acha dentro do casamento e dentro de uma família, na criação dos filhos? O quanto você acha que isso interfere? É muito pesado. Porque, assim, no começo pode até parecer: "Ah, eu tô resolvendo tudo". E ela se acha o máximo, Aham. sabe. Agora eu tô resolvendo tudo, por quê? Porque ela estava num lugar em que ela não conseguia, às vezes, contribuir com nada ou com muita coisa aos olhos dela, porque você cuidar de uma família, você cuidar de uma Já casa, é muito não é, e você cuidar de um marido, porque ele precisa ser desse cuidado. apoio, né. Então pra ela não tá fazendo nada, mas quando ela começa a resolver tudo, na Além cabeça de tudo que ela dela, estava além de fazendo. tudo que ela estava fazendo, financeiramente falando, na cabeça dela: "Poxa, agora eu tô aqui no meu auge", né. Só que quando nós tomamos responsabilidades que não são nossas, uma hora isso começa a pesar. E esse peso ele traz consequências. Com certeza. Ele traz consequências porque a mulher, isso é natural na mulher, não importa no que ela acredite, qual seja a crença dela, se ela vive segundo a Bíblia ou não, mas em algum momento essa mulher ela vai se sentir mais sobrecarregada ainda, ela não vai se sentir cuidada, e ela precisa desse cuidado dentro do casamento, O então zelo. desse zelo, sabe, desse apoio, de falar: "Não, por mais que eu esteja aqui, eu tenho o meu marido". Ele segura as pontas. Ele segura as pontas. Eu sempre tive isso muito claro com o Denis, sabe. Não importava porque é que eu sempre deixei ele livre, assim, e nunca tentei podar ou impedir que ele fizesse Pode alguma sonhar. coisa. É. Muitas vezes ele já fez investimentos muito errados, mas eu sabia que ele ia resolver. Hum. Se ele eu tinha certeza, assim, se ele vai criar o problema e se der algum problema, ele vai resolver. Então eu sempre tive essa segurança nele. Isso é tudo dentro É de um tudo. casamento. E quando o marido ele sai desse papel de trazer essa segurança e a mulher ela assume esse papel de trazer a segurança para o lar, isso pesa. Uhum. E o marido ele acaba perdendo a masculinidade dele, a autoridade dele dentro do casamento. Aí isso mais pra frente impacta na admiração que a mulher ela sente pelo marido. Aí começa a impactar também qualquer briga. "Ai, mas é porque eu faço isso e você não faz. Uhum. Você não tá me ajudando". As acusações. As acusações, que inflamam, porque o homem quando ele também sai desse papel e começam a vir essas consequências, essa masculinidade quando ela é atingida, isso fere, Machuca. sabe. Então, é assim, é uma bola de neve, e eu falo, o divórcio, a separação, ele não começa no divórcio, ele vem lá de trás. Então a pessoa ela nunca acha que a culpa é dela ou que ela tá fazendo errado, porque às vezes as intenções até são boas. Sabe, mas só está sendo feito da maneira errada. Quando não tem esse compartilhamento, isso começa a pesar. Os filhos começam a enxergar a mãe sempre ali, no mesmo lugar, tomando o lugar do pai, tomando as responsabilidades, e é incrível, incrível como depois essas mulheres, elas se tornam da mesma forma e quando a gente pergunta, a minha mãe era do mesmo jeito. Aham. Ou então, não Minha mãe que teve a fazia presença tudo. do pai. Então a mãe ela precisou dar conta de tudo, e a mulher cresceu acreditando que ela também precisaria dar conta de tudo, que o certo era isso, sabe. Então eu acho que a estrutura da família ela existe não é só porque tem que ser um padrão, mas é porque Deus criou pra que funcionasse perfeitamente dessa forma. É um modelo do que dá É um certo. modelo do que dá certo. E as pessoas querem inovar Sim, naquilo que já desde sempre já deu certo. E eu acredito muito nisso, Ruth. Eu acho que gera uma fraqueza no homem, porque a provisão é o papel do marido. E isso tá ligado a essa força na masculinidade do sim, homem. E a mulher, o grande papel de uma mulher é trazer leveza para uma casa. totalmente. E uma mulher sobrecarregada, ela não consegue, por isso que a gente vê o aumento fulminante de fibromialgia, doenças emocionais, síndrome do pânico, depressão, mulheres que precisam, eu não estou falando das mulheres que têm a opção de escolher, Sim, eu estou falando das mulheres que podem escolher, sim, né? Mas elas fazem porque talvez tiveram um pai tão fraco que foi o único modelo que elas viram exato. do que funcionou. Minha mãe sempre resolvendo tudo, trabalhando, ganhando dinheiro. Minha mãe que fazia. Quantas histórias eu já não ouvi assim?
de mulheres que a mãe que fazia tudo e aí ela tinha que resolver. Então eu vejo isso acontecendo muito. Eu amo a ideia da mulher ir atrás dos seus sonhos, dela avançar, dela crescer, dela conseguir ser remunerada por isso. Mas essa constituição de que a mulher pode ser sozinha, Sim. de que ela pode fazer tudo sozinha, eu fui criada por essa mulher. Eu fui criada por uma mulher que falava para eu não depender de homem para nada. Uhum. Eu fui criada por uma mulher muito forte. Mas eu vi essa Precisou mulher... ser, né? Ela precisou ser. Mas eu vi essa mulher não aguentar. Sim, Minha mãe morreu aos 46 anos. muito nova. Eu tenho total convicção de que ela não aguentou. É impossível. Eu vi com os meus olhos, uma mulher que era linda, saudável, trabalhadora, advogada, mãe, e ela deu conta de todas as habilidades que ela se propôs a fazer. Mas eu também vi essa mulher chorando escondida. Sim. Eu também vi essa mulher dizendo que ninguém cuidava dela. E eu também me vi em muitos lugares de, como você disse, não posso fazer nada aqui. Sim. Uma incapacidade de, o que eu faço? Ela tá chorando. E eu vi essa mulher adoecer. Eu vi minha mãe perder os cabelos, os peitos, o ar, a força. Em 3 anos, a minha mãe derreteu, literalmente. E o que eu aprendi foi, não vale a pena. Nem a minha mãe, que era o exemplo da mulher mais forte que eu já tinha conhecido, aguentou. E ali eu entendi que, ainda que eu tivesse aprendido daquela maneira, eu não queria aquilo pra mim. Meus pais separaram, eu tinha 2 anos, ela morreu com 46, então eu tinha 15. Foram 13 anos. Sim. De muita dor que ela viveu. Foi muito traída. Com certeza ela não queria. Ela não queria. Viver daquele jeito. Ela não queria viver daquele jeito. Não foi aquilo que ela sonhou para a vida Sim. dela. Então eu tomei para mim. E eu recebi uma profecia de um profeta que ele falou assim para mim, quando eu ia lançar o meu livro. E o prefácio eu escrevi para ela, porque o sonho da minha mãe era escrever um livro. Eu li. Por isso que eu acredito no legado. Sim. Naquilo que você não fez, os seus filhos vão fazer. Só que quando você se levanta, você veio de uma família cristã, mas quando você se levanta como a primeira referência cristã dentro de uma casa, você levanta e acorda todos os demônios junto com você. O Denis foi essa pessoa. O Denis foi essa Sim. pessoa. Parece que vem uma avalanche em cima de você e não parece, é um fato. Sim. E eu recebi uma profecia, uma palavra profética, e eu acredito nisso porque de fato era uma convicção que eu tinha no meu coração. A minha mãe, se ela estivesse viva, né, talvez nada disso tivesse acontecido, porque eu não ia entender isso. E que eu estava vivendo o que Deus tinha para ela. Uau. O grande plano que Deus tinha para ela. De casar certo, de casar pro resto da vida, de ter os filhos, de fazer tudo conforme ela sempre tinha sonhado. Sim. Então eu acredito que quando a gente é criado de uma maneira, observa tudo aquilo que foi certo e aquilo que foi errado e coloca isso para nossa casa, para nossa família, é como se a gente encaixasse todos os personagens no lugar certo e tivesse a oportunidade de fazer diferente. Então você veio de uma geração escassa, de um lar escasso, de uma mentalidade escassa. E você teve a oportunidade, Deus escolheu vocês. Sim. Para quebrar um padrão. Exatamente, foi exatamente isso. Para fazer diferente. E esse rompimento precisa ser transcendental. Precisa impactar para que todos olhem e vejam. Só pode ter sido Deus. Exatamente. Porque aquilo que é sobre a minha força não impacta. É verdade. Qualquer pessoa consegue fazer isso. Exatamente. Qualquer pessoa consegue. Daí eu até Outros já brinco. fizeram. Gente, Deus me deu um filho de olho azul, Ruth. Meu olho é mel, meu marido é mel. Meu avô tinha um olho azul, meu pai verde, meus irmãos verdes. Eu digo, gente, meu filho tem um olho azul. Eu até brinco, eu digo, gente, Deus queria fazer. E meu outro filho tem olho verde. Eu fico, gente, Deus queria fazer diferente, uma coisa realmente impactante para provar que é Deus. Porque as pessoas perguntam, mas quem tem olho azul? A gente fala, então, não tem.
Então, para que todos vejam e todos saibam que foi Deus. Se tira Deus da sua vida, o que que Não sobra? sobra nada. Nada, nada, nada. E eu sempre peço ao Senhor, sempre mesmo, assim, porque eu acho que a nossa humanidade, assim, dentro da nossa humanidade, nós somos muito falhos. Nós somos muito pequenos, sabe? E eu sempre peço ao Senhor que Ele não permita nada na minha vida que tire o lugar dele no meu coração, sabe? Que tire a presença dele da minha casa. Nada, nada assim. Que ele me mostre antes, que de alguma forma nem entre na minha vida, sabe? O que for pra me tirar da presença dele. Porque quando a gente chega nesse lugar, tudo acontece, você tem muitos contatos, você conhece muitas pessoas, você tem muitos acessos, você pode comprar o que você quiser, você pode ir para onde você quiser. Então, a gente precisa entender que não é na força do nosso braço, nós precisamos continuar andando na mesma dependência Sim. que nós andávamos, mesmo quando nada disso existia, Uhum. sabe? Então, realmente, é um eterno vigiar e orar, eu falo. Total, é. É um eterno vigiar e orar e pedir para o Senhor guardar, assim, o coração, porque se tirar ele da minha vida, não sobra nada. Como não se corromper? Buscando muito a presença do Senhor todos os dias, sem cessar, sabe? E existem muitos períodos, eu não sei se com todo mundo é assim, mas existem muitos períodos em que às vezes eu me sinto fria, sabe? Todo mundo. E eu volto e eu falo: "Senhor", sabe, reacende essa chama de novo, me fala onde é que eu tô errando, onde é que eu posso mudar, né, em que área eu preciso melhorar para agradar mais ao Senhor. Onde eu tô falhando? Onde eu tô falhando, sabe? Será se eu tô tomando decisões erradas? Será se eu tô deixando o meu ego subir demais, Uhum. sabe? Então, eu preciso sempre estar, assim, vigiando muito e principalmente porque, querendo ou não, nós impactamos, graças a Deus, assim, e eu vejo hoje que essa porta que ele abriu, quando eu falei que não era só sobre mudar a nossa vida, nem ajudar as pessoas a mudarem de vida, mas essa oportunidade que o Senhor nos trouxe de ter acesso a essas pessoas, foi para levar a palavra dele também. Então, assim, para honra e glória do Senhor, hoje muitos alunos já se batizaram, muitos alunos já voltaram para Jesus, outros já se converteram. É um ministério. É um ministério, é o nosso ministério, sabe? Hoje, assim, o nosso ministério é dentro da nossa empresa. Uhum. Então, hoje, assim, os nossos colaboradores, toda segunda-feira a gente faz uma célula, muitos já receberam muitas palavras naquele lugar, o Senhor ele já fez, assim, e ele tem feito grandes coisas, sabe? E hoje eu creio que nós precisamos continuar de pé para que tudo isso continue acontecendo, né, para que o Senhor continue nos usando, mas o inimigo ele tenta de muitas formas, sabe, Trazendo porque desânimo. impacta, assim, a vida de muitas pessoas, trazendo muitas vezes não só o desânimo, mas às vezes até colocando pessoas e trazendo dificuldades, levantando coisas mesmo realmente para atrapalhar ali, né, digamos assim. Mas também creio que quando é o Senhor que nos coloca num lugar, só Ele tem o poder de tirar. E o inimigo, ele não tem um poder maior do que o Senhor. Verdade. Então, a gente não pode crer no contrário, sabe? E como eu sempre falo, eu não tenho essa questão de que, poxa, eu não tenho medo disso acabar, digamos assim. Você tem medo da sua empresa acabar? Você tem medo de voltar a ser o que você era antes? Não tenho medo. Porque eu sei que foi o Senhor que me colocou aqui e quando Ele quiser tirar, Ele tira. Uhum. Sabe? Não vai ser o meu controle que não vai deixar que isso aconteça, Sim. sabe? Se foi o Senhor que Vocês me colocou aqui, conseguiriam reconstituir tudo novamente, se fosse o sim, porque projeto hoje de tem Deus. habilidade também e sendo da vontade do Senhor, né? Tudo é possível ao que crê. Qual foi a história mais impactante que vocês viram de transformação através do trabalho de vocês? Meu Deus, já foram tantas, Uma que te tantas, marcou, tantas, assim, ela não tantas. precisa ser impactante pra mim, ela Sim, tem que ser impactante pra você, que mexeu alguma coisa dentro de você, assim. eu tenho muitas alunas que são mães. Uma delas, ela foi mãe muito novinha, com 17 anos, se eu não me engano. E ela foi mãe solo,
né, durante muito tempo. O filho dela eu acho que tem 4 anos agora. Quando ela começou no digital, ele era um bebê e ela precisou lidar com muitas dificuldades, assim, de cuidar dele sozinha, né, e hoje eu entendo do peso de Eu alguém nem cuidar de um imagino. bebê sozinha, Com 17 com anos. 17 anos, e ela precisou lidar com muitas responsabilidades ao mesmo tempo, então ela até mostra, né, algumas imagens que ela gravava nessa época dela trabalhando e ele, tipo assim, brincando no chão, Aham. sabe? E ela precisando fazer ali as coisas. E eu lembro que no começo ela gravava de frente para um guarda-roupa Sim. que ela tinha, que era de madeira, e ela fazia live de frente para aquele guarda-roupa, era o fundo da live dela, né? Porque era o único lugar bonito da casa. Tinha um armário pra... Não tinha uma parede Bonita. bonitinha, sabe? Não tinha nada. O armário era o único lugar que ela podia conseguir gravar ali. E hoje, assim, ela já faturou, eu acho que já passou dos 10 milhões. Ela já comprou a casa dela. Hoje ela tem uma Porsche, sabe? Então, assim, ela é uma pessoa que eu vi crescer do zero, completamente do zero. Eu vi ela enfrentando muitas dificuldades sozinha, muitas mesmo, assim, uma das ferramentas de trabalho dela é o Instagram, então o Instagram dela já caiu, sei lá, 50 vezes, Meu Deus. sabe? E ela precisa ter inteligência emocional para lidar com aquilo, e mesmo muito nova, ela consegue, sabe? Ela conseguiu desenvolver essas habilidades, ela conseguiu se tornar uma outra pessoa, mesmo morando num bairro muito humilde, sabe? Numa cidade em que ela não tinha nada, Recursos, né? recursos, e conseguiu ser a pessoa mais próspera daquela cidade, sabe? Mudar completamente a realidade dela, enxergar através da janela. A janela. Sabe? E outra pessoa também que me impacta muito, que a questão que me impacta nela não é nem do resultado financeiro, mas é sobre a visão que ela teve mesmo dentro de uma situação completamente contrária, desfavorável. É a Diana, que ela inclusive é do Rio de Janeiro também. O filho dela tá tratando um câncer, já tem, eu acho que 1 ano e pouco, né? Ele é novinho, não lembro exatamente a idade dele agora, mas ele tem algo entre 8 e 12 anos. Criança. É uma criança e quando ele estava na UTI, ela sempre foi uma pessoa muito trabalhadora, né, ela conseguiu prosperar dentro do trabalho dela, só que quando ela precisou cuidar dele, ela teve que abrir mão desse trabalho. Então ela ficou sem renda. E aí, dentro da UTI, ela conheceu o mercado digital, recebeu um anúncio, né, como a maioria das pessoas recebe, começou dentro da mentoria ainda de lá, começou a fazer, no primeiro mês ela fez 1.000 e poucos reais, ela foi se desenvolvendo ali, e no ano de 2024, nós fizemos um evento lá em São Paulo, aqui em São Paulo, né, na verdade, e ela veio para esse evento, e ela falou pra ele estava em casa, foi assim, ela disse que foi na semana que ele teve alta. Ele voltou pro hospital, na semana que ele teve alta, que ele ficou em casa, ela veio pro evento, e aí ela prometeu pra ela mesma que no ano seguinte ela subiria no palco pra receber uma plaquinha, né, que a gente faz um momento ali de reconhecimento, e ele estaria junto. E aí, quando foi no ano passado, agora em 2025, fizemos o evento em novembro, ela subiu no palco, ela recebeu a plaquinha dela de 250 mil reais faturados, que foi durante esse período que ele estava em tratamento, e ele subiu junto. E foi, assim, muito emocionante, muito impactante pra mim ver a força de uma mãe, porque ela não fez aquilo, assim, porque ela queria ganhar dinheiro, sabe? Ela fez por ele. Precisava salvar ele, né? Ela precisava salvar ele. E ele sempre incentivou muito ela, é a coisa mais linda, assim, de ver, sabe? Ele reconhece o quanto ela se move por ele, sabe? Ele incentiva ela nisso, é muito lindo, apesar dele ser uma criança. Sim. E ver ele subindo naquele palco, né, de muleta e tudo, que ele precisou amputar uma perninha, e com um sorriso no rosto, sabe? E junto com ela ali, foi algo que me emocionou e me impactou muito. Eu acho que é uma cena que eu nunca vou esquecer. E saber que isso é possível através do trabalho de vocês, do ministério de vocês, o que te motiva?
O que me motiva é ver essas histórias, né? Ouvir essas histórias e ver elas acontecendo, porque eu não só escuto, eu acompanho. Eu acompanho essa pessoa que cresceu do zero. Eu acompanho essa mulher, como eu tenho uma aluna, Andresa, que ela era confeiteira, o esposo dela era Uber, eles moravam numa casa de 2 cômodos, lá em João Pessoa, e hoje eles já faturaram quase 5 milhões. Eles moram em Alphaville, São Paulo, e eles mudaram completamente a vida deles e dos 3 filhos. Não é só... Completamente, assim, é outra realidade, é outra família, sabe? Se impactou na vida conjugal, eles se aproximaram ainda mais do Senhor, eles se casaram, sabe? Então, é ver essas histórias, acompanhar isso de perto. Não é só sobre o dinheiro, é sobre o que tudo isso proporciona, porque é uma mentalidade que precisa ser mudada para que você possa acessar e aceitar isso. Sim. E se Deus te falasse agora para você parar tudo? Seria muito difícil. Mas eu pararia, porque se não tem ele, não existe, sabe? Não seria, eu acho que eu não sei nem se eu teria forças para fazer. Porque muitas coisas acontecem, sabe? Como eu já sabia que é muita responsabilidade. Eu nem posso me dar ao direito de parar pela minha vontade. Sim. Porque são muitas pessoas que precisam que eu continue me movendo. Verdade. Sabe? Eu poderia talvez já ter parado com esse negócio e continuar com os outros. Mas são muitas pessoas que precisam que eu continue. Sabe? Que precisam que eu... O que te move é mais forte. É. Muito bom. Ruth, já estamos caminhando para o final e a gente tem uma brincadeira aqui, só para descontrair um pouquinho, que a gente chama de isso ou aquilo. Então você precisa responder rápido, sem pensar muito. Meu Deus. Tá bom? Lucro ou propósito? Propósito. Segurança ou risco? Risco. Crescer sozinho ou ensinar outras pessoas? Ensinar outras pessoas. Escassez ou abundância? Abundância. Faturar alto ou ter paz? Ter paz. Fama ou anonimato? Se eu não sei responder. Tem que responder. Já, Anonimato. gente. Anonimato. Ah, Ruth! Porque a fama não é fama, né? Assim, eu acho que existe Olha, um contexto explicando, esse para... quadro não se explica. Não se explica. eu não sei se eu palco soube ou responder bastidor? É essa. a última. Palco ou bastidor? Palco. Tá. Você escolheu anonimato, né? Não vem com essa, porque pra Ruth. mim a fama ela é algo global, né? Que global, você já é famosa. Você já é famosa. Não precisa ser global. Você, no Globo Brasil, você já é famosa. Ruth, agora a gente vai. Eu vou te perguntar. Eu queria que você contasse uma história. Eu sei que você falou várias coisas que você nunca falou, que você até citou essa frase. Mas uma história assim, mais. Uma história nova. Ou uma história engraçada, ou um perrengue, alguma coisa assim que você... Você não tem cara... você não tem cara... Gente, ela não tem cara de que viveu perrengue na vida, né? Assim, não. Perrengue engraçado. Você tem uma cara assim tão calma, tão plácida, assim. A sua vida foi muito... A sua vida foi muito linear, né, Ruth? A gente já ouviu tanta coisa aqui, tanta coisa cabeluda. Que eu já tô assim, eu já tô treinada. Eu digo, gente... Essa tá tranquila. Nossa, deixa eu pensar. Uma história, assim, legal, curiosa. Não dos outros, não do que você viu. Que você viveu. Sim, alguma coisa que você viveu. Você teve algum momento de... Tipo, não deu uma desviada, alguma coisa assim? Não, depois que as coisas começaram a melhorar, não. Tá. Mas nada, deixa eu tentar gente. lembrar. Assim, uma coisa que você viveu. Assim, depois que a pessoa é mãe, parece que a sua memória ela vai com Deus. Não, a memória Eu vai ainda com tô nessa Deus fase. e a gente começa a pensar, gente, eu sou mãe, não posso falar sobre isso. Gente, isso não. Eu nem fiz isso. Eu nem me reconheço nessa faceta. Eu fiquei mãe, eu fiquei meio assim, sabia? Vou contar a história de quando eu conheci Denis. Muito bom, muito bom. Nos conhecemos numa festa de Jorge Mateus. Ó, tá Minha vendo mãe como tem um troço mais tem. rebuscado nesse passado? Um sertanejo. Minha mãe veio descobrir que eu fui pra essa festa, eu já era casada. Já era casada? Eu fui escondida. Calma aí. Não, pera. Vamos chegar lá. Explica. Não entendi, tô confusa. Na minha cidade, lá no Crato, tem um festival todo ano. Sim, todo ano.
Aí E vai aí, todo mundo, os cantores todos. todo mundo, são Tá. 7 dias de festa. Meu Deus. Né? Eu nunca tinha ido pra uma festa na minha vida, né? Eu Aí você nasci foi logo no festival de 7 dias, o maior da cidade. logo lá, Sempre gostou de coisa grande, né? Assim, Né? de coisa com vários efeitos. Sempre gostei de ousar um pouco, Ousar, né? gosto. E aí, teve um período que eu fiquei um pouco afastada da igreja, Tá, que foi exatamente quando eu conheci Denis. tá Só vendo? que eu Mas deu costumo... certo. Não, eu falo assim, ó, que mesmo afastada, mesmo estando rebelde, eu continuava orando. Aquela ovelhinha. É, Tava as aquela 90, tava ovelhinha as que 100 foi. ovelhinhas caminhando. É, Aí foi lá uma só. Tá, ao invés de estar na filinha das 99, você Exato. quis ser. Eu vou sair correndo aqui pra ver se o eu pastor já tinha vem. tido um relacionamento que não tinha sido uma boa experiência, Sim. né? E eu falei assim pra Deus, eu falei, Senhor, eu falava sempre, Senhor, se for pra mim ter outro namorado, que seja um que me aproxime do Senhor. Sim. Só que eu não tava indo pra igreja, né? Então, assim, difícil encontrar uma pessoa que iria me aproximar do Senhor. Tá. Mas a crença era maior. Sim. E aí eu fui trabalhar durante aquele período. Então eu ia já tarde, assim, mais ou menos a partir de 10 da noite. O meu trabalho era até meia-noite, que eu Tá. entregava brinde dos cantores pro pessoal que tava indo pra festa. Então eu Ah, ficava lá sei. no meio da rua junto com outras meninas e a gente ficava abordando Tipo os carros. copo, essas coisas. Isso, Tá. exato. E aí, eu ganhei um ingresso desse dia, Tá. que era o dia que esse cantor que eu tava fazendo trabalho pra empresa, né, dele, que ele ia cantar. Depois do trabalho, você ia pro show. Isso. Tá. Só que eu não ia, né? A tendência era que ele não fosse. E nesse dia eu realmente não ia, porque era Jorge e Matheus e Cauã, e teriam outras bandas lá que eu não me lembro. E eu falava, cara, Vou fazer o que lá? um negócio muito romântico, eu vou sozinha, eu vou fazer o quê Só, lá? como é que chamam, gente? O sertanejo é sofrência. Só sofrência. Só sofrência. E casal, nada a ver, né? Tentei até a última hora vender esse ingresso. Não consegui vender. Sim, porque já é empreendedora, né, gente? É, eu Ela falei, não eu não ia, vou, ela, mas eu ela, vou ela fazer o ganhou, dinheiro. mas ela não ia dar pra ninguém. Ela ia vender como uma boa Com vendedora. certeza. Não consegui vender o ingresso e aí liguei pra uma amiga minha que tava lá. E ela falou, mulher, vem e tal, tentou me convencer. Eu falei, eu vou. Eu tava na casa da minha avó morava no Crato, os meus pais, eles já moravam meio que na divisa ali entre Crato e Juazeiro na época. Uhum. E aí eu tava dormindo lá, eu falei, eu vou. Esperei minha avó dormir. Eu nunca contei essa história. Gente, a sua avó não sabe dessa, Não. mas vai saber. Vai saber. Hum. E aí, esperei minha avó dormir, né, me arrumei e tal, e aí saí escondidinha lá. Peguei um mototáxi. Meu Deus, Ruth. Será que elas vão saber o que é mototáxi? Lógico que Bom, vai né? saber. É só jogar no chat. Hoje as pessoas chamam de motoruber. É, gente, é Mas antes era mototáxi. mototáxi. Você pega uma. Você paga e a pessoa te leva Não, e em eu algum saí lugar de assim, moto. procurando, sabe, na rua. Gritando lá. Procurando alguém Não que tinha aparecesse. Uber na época. Aí até que eu encontrei um e fui. E entrei sozinha, né, na festa. Guerreira, né, Torcendo Ruth? pra não encontrar ninguém conhecido. Sim. Porque ninguém podia saber que eu tava lá. Deus me livre. Encontrar alguém da igreja da minha mãe, já pensou? Meu Deus. Aí você ia falar, tá vendo? Você não pode falar nada de mim que você tá aqui. Você já responde. Não, porque logo. ainda tinha o pessoal, nesse festival tem a parte da festa, mas tem a parte da exposição também. Então Sim, tem de comida, essas barraca coisas. de comida, tem a vaquinha lá pra você ver Sim. e tal. Então eu poderia encontrar alguém, só que deu tudo certo, eu entrei na festa, fiquei a noite toda lá, né, só parada olhando pra cima, cuidando da minha amiga que tava lá também, junto com ela. Até que eu vi uma pessoa conhecida que tava junto com o Denis. Ele era um ex-namorado de uma amiga minha. Mas esse conhecido você podia falar. Sim. Tá, ele não era da igreja. Aí foi assim, um rosto, tipo assim, nossa, né, uma pessoa ali, vou fazer alguma coisa, vou conversar. E aí eu fui conversar com ele e tal, aí ele falou, eu tô com um amigo meu ali, tu quer conhecer? Eu falei, quero, não tô fazendo nada. Mas foi na intenção de conhecer ou foi só, tipo, amigo? Quando você falou, quero, foi Não, ele tipo... foi assim, tu quer conhecer, não foi na intenção de ser amigo, né? Sim, Foi, tu tipo já, assim, e quer tu já conhecer? foi intencionada. É, Tá. quero. Bonitinho, eu vi ele de costa, né, o cabelo cortadinho assim, falei, quero. Tava na linha. Tava na linha. E aí lá vem ele, né, porque ele jogava ainda futebol. Aham.
E dançamos ali 1, 2 músicas, e A aí a gente sofrência já não ficou, estava tão sofrida né. assim, né? Já tinha ali um par Pois para é. chamar de seu. E aí a gente ficou. E aí ele foi embora, ele falou: "Ah, eu vou atrás do meu irmão", eu falei: "Tá bom, vou voltar pra minha amiga", e ficou por isso mesmo. Não peguei telefone, não pegou meu telefone, Nada. nem nada. Aí no final, a gente se encontrou de novo, lá já estava o pessoal indo embora e tal, aí ele falou: "Eu vou te deixar em casa". Eu falei: "Não precisa não, conheci o menino hoje, me deixar em casa? Aham. Não". Aí eu falei: "Não, precisa não". "Não, eu vou". "Não, precisa não". Ele disse: "Não, eu vou só deixar meu irmão e volto pra te buscar". Eu falei: "Tá bom, vai lá". Aham. Aí você ia Aí ele querer. foi e eu fui embora, né, Aham, eu aham. nem esperei ele voltar e eu acho que ele nem voltou. Também não pegou telefone nem nada, fomos embora, pra mim acabou ali. Eu não queria namorar, Quantos anos você tinha? eu tinha 17. Tá. Eu não queria namorar de jeito nenhum, assim, não estava buscando isso. Ele também não, eu acho que ele nunca nem tinha namorado na vida. Ele tinha quantos anos? Ele tinha 19, 19 Tá. pra 20. Ele nunca tinha namorado na vida, sempre foi muito, assim, jogador e tal, Focado então, naquilo. sabe, não pensava em ter família, não pensava em ser pai, nada disso. O oposto do que eu queria, né. Meu Deus. E você queria alguém para se aproximar de Deus, conseguiu. Sim, Pra você orar e muito. ele também estava lá, né, Aham. na festa, então assim, na minha cabeça eu ficava: "Não é ele". Eu tenho certeza que não é, porque assim, as coisas não batem, Não, né. não, nada encaixa aqui. É, até que ele conseguiu o meu contato com um amigo dele, que tinha apresentado a gente, ele pediu, e aí uns 2 dias depois ele falou comigo, a gente começou a conversar, e aí começou a sair tudo, até que a gente começou a namorar e casamos. Gente, você queria um homem mais crente que você para te ajudar a se aproximar de Deus. Aí você conseguiu um não crente para se aproximar de Deus, pra você orar muito Não, para e ele se foi aproximar muito de Deus. engraçado. Não, mas Deus é assim, a nossa comediante. história, ela tem muitas reviravoltas, porque mais ou menos com 1 ano e pouquinho de namoro, a gente terminou, e a gente ia pra igreja às vezes, ele já tinha se convertido uma vez, Tá. ele era até acompanhado por um casal de pastores que até hoje, assim, são muito importantes pra nós, lá de Minas, Uhum. um lugar que ele tinha jogado, e aí eles discipulavam esses jogadores. Entendi. E aí ele se converteu naquela época. E a pastora Simone, ela falou pra ele: "Ó, você vai encontrar uma mulher que ela vai te trazer de volta para o Senhor e você vai casar com ela". E aí quando a gente começou a namorar ali, ele contou isso pra mim e eu lembro que, assim, a gente estava no carro, ele estava indo me deixar em casa e eu continuei olhando pra frente e eu falei: "Ai, foi", tipo assim, ele quer Não mesmo me sou eu. enganar com essa, Aham. sabe, Eu não vou cair nessa. né. E realmente ela tinha falado, depois ela contou pra mim. E quando a gente tinha 1 ano e pouquinho, a gente terminou, ele me traiu, eu descobri. E você perdoou? Eu descobri, assim, clonando o WhatsApp dele. Gente, ela é o, como é que é? Sherlock Holmes. Mas, assim, não fiz, assim, de uma maneira correta, né, também. Depois, como hoje eu acredito e que eu ensino também, as coisas para chegarem a esse ponto, elas não acontecem do nada, né, então vem de muitas coisas que aconteceram antes, e eu entendi que eu tinha tomado também muitas atitudes e decisões erradas dentro do nosso relacionamento, até que chegou aquele ponto. E eu sempre tive uma crença e uma ideologia de que se eu terminasse uma vez, eu não voltava nunca mais. E eu falei isso pra ele: "Se eu terminar uma vez, eu não volto nunca mais". Uhum. Só que como o Senhor Ele gosta de fazer tudo é, do jeito que a gente não disse que ia ser, né. pois é. Você terminou com ele? Terminei com Com 1 ano e ele, meio. com 1 ano e meio, assim, muito convicta, Não volto mais. não volto mais, não pensava, já descartei aquilo, assim, da minha cabeça. E ele foi recorrer ao pastor Carlos, que é o Que pastor é lá de o Minas, marido pediu da ajuda Simone. pra ele. Ele foi entender a situação e ele pediu pra fazer um discipulado com a gente. Aí ele falou assim: "Olha, eu não sei se ela vai aceitar, mas fala com ela, Aham, né, eu não vou falar, você pode falar aham. com ela". E aí ele falou comigo e eu aceitei, porque eu já estava vendo que eu precisava muito voltar para o Senhor, E ser verdadeiramente, acompanhada. sabe. Eu precisava muito, eu sentia aquela necessidade, assim, virou uma necessidade e eu precisava de ajuda, porque eu não conseguia fazer isso sozinha. E aí eu aceitei o discipulado, começamos a fazer, eu entendi muitas coisas, eu entendi que da mulher sábia eu não tinha nada,
sabe? Eu era uma pessoa muito... eu sempre fui uma pessoa muito tranquila, mas, assim, se for pra brigar, eu vou brigar, Tá, sabe? rixosa. Sim, eu era essa pessoa muito rixosa, dentre muitas outras atitudes erradas que eu tive. E a gente trouxe a intimidade pra dentro do namoro, que Uhum. era uma coisa que a gente também não deveria ter feito. Não viveram em santidade. Não. E aí, naquele dia, nós decidimos realmente nos converter ao Senhor, né, entregar a nossa vida a E o Cristo. relacionamento também. Ainda não. Calma. Primeiro nós, né. Aham. E aí a gente foi conversando, eu sei que no final do discipulado, decidimos voltar, decidimos nos batizar, e decidimos voltar realmente da maneira correta. Então a gente viveu em santidade até o casamento. Sim. A gente sempre conta essa parte também, porque as pessoas acham que quando você toma uma decisão assim: "Ah, vou viver em santidade agora no meu relacionamento. Pronto, vai ser muito Dois, tá tudo fácil". fácil. Não vai ser muito fácil não, a gente teve, assim, muitos desafios, tivemos momentos de recaídas. Eu tenho até contado, foram 4, Sim. mas foram 4 momentos, assim, terríveis, porque a gente se sentia péssimo, Não sabe. vale a pena, Não né? valia a pena, era assim, era muito pesado. Quando você entende o peso da relação Espiritual, dentro né? do namoro, que você entende esse peso dessa relação espiritual e da relação sexual dentro do namoro, você não consegue mais enxergar isso da mesma forma. Sim. E aí continuamos. Foi um ano muito desafiador, foi exatamente o ano que a gente quebrou. Foi exatamente o ano que muitas coisas aconteceram no nosso negócio, porque não teve só a parte financeira, pessoas saíram, situações aconteceram. O inimigo, ele tentou em todas as áreas, na área financeira, na área familiar, ele foi pegando ali em todas as áreas que ele via brechas, Sim. né, pra tentar tirar a gente daquele foco que a gente estava de nos fortalecer espiritualmente, de realmente continuar no propósito até o nosso casamento. Meu casamento, o dia do casamento em si é outro testemunho, Aham. mas chegamos até lá, nos casamos e, assim, do nosso casamento, eu não tive fases difíceis, sabe, porque tudo que a gente precisava resolver, nós resolvemos no namoro. Isso é muito bom, porque vocês fizeram praticamente um curso de casais ali, né? Sim, Um discipulado que é muito importante fazer curso de casais quando você tá noivo, é muito sabe? importante. Porque ali você aprende que nem tudo é como você acha que é, Sim, né? Na tua cabeça, eu vou terminar pra nunca mais voltar. é, Muitas coisas que você aprendeu, perdão. o perdão, muitas coisas que você aprendeu como casamento, Sim, desmistifica. total. E o perdão foi algo que eu precisei trabalhar muito em mim. E eu falo que o perdão, ele não é nosso. O É perdão é só do Senhor, Jesus. porque, assim, não é natural da gente. Eu falava: "Senhor, coloca esse perdão no meu coração, porque eu não sou capaz". A carne não quer perdoar. Pois é, e as pessoas, elas têm muito essa dificuldade, principalmente dentro do relacionamento, sabe. E eu sabia, se eu escolher continuar, é daqui para frente. Porque não dá pra perdoar, voltar e não ter mudança. Não Não tem dá pra mudança. voltar culpando, não dá pra Sim, voltar jogando na cara, não dá pra voltar e dizer: "Ah, mas olha que problemão, a culpa é dele, olha sim. aí, nada mudou, olha aí, tá fazendo de novo". Você volta e fica mexendo no telefone, não tem como. Não tem como, você vai estar cutucando uma ferida que ela vai só se abrir cada vez mais e vai chegar no mesmo ponto. Então eu sabia que seria dali pra frente e que eu precisaria melhorar muito as minhas atitudes, então foi quando eu comecei realmente a estudar mais sobre relacionamento, sobre o Sim. papel da mulher. Então mesmo quando a gente começou a trabalhar juntos, por mais que eu fosse a expert ali, por mais que eu fosse o rosto ali à frente, Ele era a tua ele retaguarda. era totalmente, e ele sempre buscou, né, fazer com que, porque isso era um desejo meu, fazer com que a empresa, ela não dependesse 100% de mim. E nós chegamos nesse ponto, né, porque eu falava: "Quando eu, for mãe, eu quero ser mãe", sabe. Então, para isso acontecer, não podia depender 100% de mim. E a gente conseguiu chegar a esse ponto, assim, graças a Deus. E, mais uma vez, a segurança que ele me trazia. Sim. Né, mas foi, assim, um aprendizado mútuo. Ele não é a mesma pessoa que ele era, quando nós começamos a namorar. Eu não sou a mesma pessoa que eu era naquele tempo, então, às vezes as pessoas, elas enxergam um ideal de relacionamento, mas elas não caem na real de que nós somos mutáveis e que, se Sim. a gente quiser melhorar nessas áreas, muitas vezes nós precisamos quebrar
totalmente o que a gente acredita que é o correto, o eu sou assim, Eu sou sabe? assim, é meu jeito, eu É o meu aprendi assim. jeito. Aham. Então, tá, mas como é que eu posso melhorar o meu jeito pra melhorar o meu relacionamento, pra melhorar também às vezes o seu jeito não é o jeito correto. Sim. E eu aprendi muito isso também, eu precisei mudar muita Ser coisa. moldada, né? Sim. Um vaso de barro que é moldado em Total. todo tempo aprende. Muito bom, Ruth. Eu incrível. amei conhecer Ai, eu melhor essa também. história. Adorei. E agora a gente quer te dar alguns presentes. Ai, que legal. Mas antes dos presentes entrarem, que a nossa produção vai trazer, eu pedi para uma amiga muito especial, profeta do Senhor, escrever umas cartas proféticas sem direcionamento de quem eram as pessoas. Tá. Ela escreveu de forma aleatória e você vai escolher de uma forma aleatória. Fechou até os olhos. Ó, ela acertou todas. Sério? Mulher, o povo sai daqui, é o momento auge Meu Deus. desse programa. O povo sai daqui arrebatado. Mas você tem que ler com a gente. Tá. Filha amada, você tem um chamado lindo de acolhimento e destino. O Senhor olha para você e vê alguém que carrega a presença dele com profunda maturidade. Você foi levantada por Deus para ser uma facilitadora de propósitos. Uau! Recebendo quem está no início da jornada e confirmando o que o Espírito de Deus está fazendo nelas. Amém. Meu Deus. Assim como Isabel foi um refúgio para Maria, você é um lugar seguro onde outras mulheres encontram força e clareza para viverem. Meu Aleluia. Deus! Ui. Vem atrás. Até arrepiei. E que Deus a chamou para ser. Continue. É forte demais, forte gente. demais. Meu Deus do céu, agora pode trazer Amém. nossa produção. Obrigada, Carol. Ruth, um presente para você são aromas da obrigada. Manifest, uma marca cristã de duas mulheres incríveis que são Lindo. empreendedoras Que também. lindo. Meus livros para você, o óbvio sobre a família precisa Obrigada. ser dito e maternidade. Esse eu já li, né? Esse você já leu. Esse eu já li. Eu E amei. você inclusive. gostou? Amei. Amém. Esse livro é muito precioso. Glória muito a Deus. mesmo. Eu escrevi, tá todo o meu coração aí. E E esse esse aqui eu vou é ler o agora. devocional que eu escrevi com mais 5 mulheres, que é o Maternidade, um caminho para virtudes. Esse aqui é o que eu tô precisando aprender agora. Esse aí. Toda mãe tem que ler esse, porque olha, cada um escreveu uma virtude. Então Que eu lindo. creio que Deus teve que trabalhar em mim. Quando você vai escrevendo, você vai. É verdade. Deus vai fazendo, né? E eu creio que você vai escrever sua série de livros. Amém. Que eu puder te ajudar, conte comigo. Amém. Obrigada. Ruth, manda uma mensagem final para as mulheres que acompanharam até esse momento, essa conversa, esse talk. O que tem no seu coração? Espero que isso tenha, de alguma forma, agregado a cada uma de vocês. Que você possa se levantar para aquilo que Deus te chamou, por mais que pareça desafiador, por mais que pareça difícil, mas quando o Senhor ele nos dá um propósito, Ele nos dá uma direção, Ele também nos dá a provisão. Eu vivi isso, eu vivi a provisão do Senhor, e eu declaro que você vai ver na sua casa e na sua vida também. Amém. Ruth, obrigada. Eu amei. Foi muito maravilhoso ter esse tempo. E é isso, mulher, que testemunho, né? A gente aqui no nosso Talkcast, Antes do Palco, eu tenho vivido experiências maravilhosas a cada conversa, a cada testemunho. E eu tenho certeza que você também foi edificada, mas você também pode edificar outra mulher compartilhando esse vídeo, compartilhando esse testemunho, dando um like para que a gente possa chegar em muitos lugares. Se inscreve aqui no nosso canal. Que Deus te abençoe e até o próximo Antes do Palco.